Gente, vocês sabem que aqui no Fala Que Eu Te Lucro, a gente faz uma seleção muito minuciosa para trazer pessoas aqui que ensinem sempre o como fazer. E eu agradeço aqui sua audiência por estar aqui conosco, sempre investindo o seu tempo em você. Entre perder tempo e perder dinheiro, é melhor você perder dinheiro dependendo do caso. Na verdade, não, em todos os casos, porque tempo não se constrói, né? Dinheiro a gente faz, dinheiro é energia. Então, hoje no Fala Que Eu Te Lucro, eu tô trazendo uma pessoa aqui, na verdade duas, é um casal de empresários que não são aquelas pessoas que ensinam apenas o que leu e ensinam o que viveu. Então, todas as vezes que você for olhar para o mercado para buscar conhecimento, seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através de um podcast, busque pessoas que viveram, que construíram, que vivem o empreendedorismo, que estão com a pele em risco. Porque você pode se estrepar em algum momento que você vai aprender só com quem leu. E ler é apenas o primeiro nível do conhecimento. Quem coloca a pele em risco e aplica tem condição total de te ensinar o como fazer. Não existe possibilidade alguma de você aprender o como fazer com quem nunca fez, tá? Então sejam todos muito bem-vindos ao Fala Que Eu Te Lucro aqui na 3ª temporada. Eu sou Diego do Vale, tô aqui para servir você, ensinar o como fazer e vai estar contigo a responsabilidade de aplicar e ter resultado é sua. Eu tô fazendo minha parte aqui, eu vou colocar meu 100% para você fazer o seu 100% agora. O que você tem que fazer? Você vai clicar aqui e curtir, mas não curte agora não. Só clica assim, se inscreva no canal agora e ao final, se você curtiu, aí você curte e comenta, combinado? Esse é o nosso combinado, tá? Tô aqui com carinha de menino, mas já empreende há 20 anos. Cara é empreendedor, né? Novinho, né? Há 8 anos ajudando empresários através daquilo tudo que ele deu certo e ensinando também o que deu errado. Há 8 anos ensinando, contribuindo. Gente, olha que legal nesse mundo que a gente vive, né? Há 20 anos atrás, quando ele começou, essa possibilidade de aprender com outros empresários era um negócio muito escasso. E era muito caro, pô. Empresário bilionário, multimilionário, ele ia cobrar no mínimo 1 milhão, 2 milhões para ensinar algo que está aqui agora, nesse momento. Então, hoje é muito abundante. Ele teve 13 negócios, ou seja, é o cara do como fazer, né? Em 9 segmentos diferentes. E as empresas que ele tem hoje é empresa de educação, empresa de consultoria. Tem também um podcast, eu vou colocar aqui, anota aí. Existe uma empresa chamada Overall Consultoria 360, que bate de ponta a ponta dentro dos negócios. Overall Academy, que é uma academia para empresários, para ensinar, né, gente, empresários o como fazer, em nível tático, legal. Nós temos os 3 níveis ali na pirâmide, né? Imagina uma pirâmide, tem o operacional, tático e estratégico, e no nível tático eles atuam. Temos o All-In Club, que eles fazem parte da MLS, que é o maior ecossistema de educação empresarial do mundo. O pessoal não tá falando do mundo, mas é do mundo. É do mundo. E se não é, vai ser do mundo. Vai ser. Não é verdade? O modelo é único, né? O modelo é único, então é do mundo, né? Já que é único. Tem também o All-In-Cast. Não esquece, vai lá conferir o All-In-Cast, né? Tem muito conteúdo legal lá. São fundadores também. Eu tô falando do Ícaro Gaspar, meu irmão. Seja muito bem-vindo aqui ao Fala Que Eu Te Lucro. Uma honra receber você aqui. E também a esposa e sócia Roberta Gaspar, que é consultora de CX, e eu não vou explicar o que é CX, vai ficar sua, você vai pesquisar. Se ela não falar, você vai dar um jeito de pesquisar, amigo. Empresário não pode ouvir uma palavra que ele não conhece e ficar, o que que é? Não, cara, vai atrás, você tem que ter atitude, iniciativa. Senão você nunca vai romper. Perfeito. Você nunca vai pro próximo nível, você ficar só dependendo de ajuda. Parece um esquerdista esperando a ajuda dos outros, cara. Né? E ela é diretora de operações da Overall Consultoria 360. Do All-In Club. Gente, do All-In Club. Isso. Diretora operacional do All-In Club. Do All-In Club, exatamente. E nada contra os esquerdistas, tá? Isso aqui é uma brincadeira apenas, que é legal a gente fazer também, né? Descontrair. Gente, seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite. Aí. E aí, galera, como é que é esse negócio aí? Conta pra gente esse negócio de... Vocês são da Amazônia. Boa. Saibam que vocês são os primeiros da Amazônia a estar aqui no Fala Que Eu Te Lucro. Olha. Os pioneiros. Somos honrados de receber você aqui. A gente vocês atuam a nível nacional? Sim. Quantos anos de consultoria? 8 anos. 8 anos de consultoria. Vai fazer já. Fala logo aqui pra galera, de cara, na largada, quais foram as 3 maiores cagadas que você pegou empresário fazendo e que era simples, ele não estava vendo e você resolveu? Pô, só 3. Primeiro, agradecer pelo convite, Diego. É um prazer poder compartilhar, cara. Uma das coisas que a gente aprendeu nesses últimos 8 anos, ajudando outros empresários a darem o all-in das suas vidas, né? Legal. É que compartilhar é a última camada do aprendizado, na verdade. Quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais do que transfere. Essa camada, ela sedimenta o conhecimento. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar o pouco muito que a gente já viveu,
é uma excelente oportunidade da gente aprender muito mais. Então, obrigado por essa oportunidade aqui de compartilhar com o teu público aqui a nossa experiência. Eu que agradeço, cara, você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, tá? Eu sei que a rotina de vocês é muito puxada. O Ícaro, a gente conversa, né? E o Ícaro sempre muito ali servindo. Porque esse cara tudo é aula, né? Ele vai lá, fala uma coisa, fala outra, fala, cara, imagina dessa forma. E também humildade de aprender, né? Você falou que compartilhar é a última camada do aprendizado. Do aprendizado, né? Sim. Que legal isso aqui, cara. Frase tua, hein? Sim, a gente vai sedimentando o aprendizado através de algumas camadas, né? Que legal. E o compartilhar, o ensinar, na minha percepção, é onde você realmente sedimenta o conhecimento e você aprende. E quando a gente compartilha, a gente percebe que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que aprender. Mais coisa a gente tem a aprender. Você vê que você é ignorante, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que, cara, ainda tem muita coisa pra gente aprender ainda. Cara, deixa eu te falar quem tá vendo a gente aqui, só pra vocês entenderem. Quem tá assistindo a gente aqui é o empresário, o pequeno e o médio empresário, né? São aqueles empresários que faturam ali até 4,8 milhões. Claro que temos empresários grandes aqui também, mas a maioria são esses empresários. Essa galera que, por muitas vezes, eles se veem travados ali no faturamento de 100, de 200, de 300, de 500 mil ano e não sabem como romper. Né? E a gente até conversou um pouco sobre isso. E claro que tem várias outras cagadas, mas assim... Vou te responder essas 3. Quais foram as 3 Na verdade, principais que você pegou no caminho? Eu não vou nem falar 3, são muitas, mas eu vou reduzir em 2, posso? Pode, fica à vontade. Porque, cara, é muito característico pra gente esse tamanho de cliente, né? Essa galera dos 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil por ano. Essa galera tá travada em 2 coisas principalmente. Uma, definir efetivamente qual é a sua operação de vendas. Os caras não conhecem ainda como que é a máquina de vendas. Muitas das vezes ele mesmo é a máquina de venda. Ele mesmo é o cara que tem que botar a mão na massa por causa do tamanho dele. Ele mesmo tem que botar a mão na massa para criar uma estratégia, para entender qual é o padrão que gera resultado em vendas. E ele precisa ser locomotiva disso. Ele precisa puxar esse bonde. Se ele não puxar esse bonde, se ele não criar rotina, ele automaticamente vai ficar ali sempre fritando aquilo lá que ele sempre vende. Ele não vai conseguir crescer vendo. E nesse estágio, o principal é vender. Nesse final de semana, essa semana a gente estava lá com o Caio falando com a gente, conversando com a gente, falou uma frase que fala, cara, vendas resolve tudo. Por que vendas resolve tudo? Porque crescimento expõe problema. E quando você tem um problema exposto, você vai lá e resolve esse problema. Se você for macho, né? Se você realmente quer, se você tem um propósito, um objetivo na vida e sabe que o teu negócio é a ferramenta para atingir isso, quando você encontra um problema, você vai lá e resolve. E a venda, ela automaticamente aumenta a necessidade de entrega. Quando aumenta a necessidade de entrega, você encontra problemas na sua empresa. Então, primeira cagada do empreendedor é ele não assumir o papel de vendas, o papel de vendedor, o papel de gestor comercial, o papel de líder comercial. Na maioria das vezes, esse papel não é... Mesmo o cara tendo perfil comercial, ele tá fazendo a meiota. Esse é o problema. Pra caramba. E quando ele não tem esse perfil, ele começou é um cara mais perfil, mais analista, etc e tal, foi por uma oportunidade que ele começou a empreender, por uma necessidade que ele começou a empreender, ele sabe que não é o principal comportamento dele, o perfil de vendedor. Não é a maior habilidade dele. A maior habilidade, né? Ele começa, na minha experiência, eu vejo esse cara sempre terceirizando isso para a equipe. É a equipe que não funciona, é o sócio ou então o gerente que ele contratou que não está performando. E aí ele precisa entender, tá, beleza. Não estou falando pro cara que é um pragmático, um analista, se tornar um comunicador influente, se tornar um vendedor. Mas ele precisa entender que isso é uma falha, ele precisa entender que essa responsabilidade de trazer pessoas boas, desenvolver pessoas boas com habilidades que ele não tem para vendas, é responsabilidade dele. Ele não pode ficar terceirizando, falando só que os outros não funcionam. Que é aquele cara que fala que mão de obra é o maior problema que ele tem. Eu não consigo crescer por causa da mão de obra desqualificada. Estou procurando vendedores e esses vendedores não vendem, não sabem como vender. Já falei algumas vezes, né? Os caras não... Esse é o principal problema. O segundo problema é aquele cara que não controla nada. Ele nem sabe o resultado dele. Ele não sabe o quanto ele tem de despesa efetivamente, ele não sabe o quanto ele realmente fatura. Pior é aquele que não sabe o quanto lucra, né? E aí e não sabe nem o que é lucro, porque ele não sabe calcular, ele não sabe quais são os custos, as despesas dele, quais são os impostos que ele paga, quais são os custos fixos que ele tem. Ele não sabe, ele só vai pagando conta e vendendo, pagando conta e vendendo. E na maioria das vezes, esse cara desse tamanho, ele vai pagando conta que não é só na empresa, né? É conta dele também. Por isso que ele nem se controla, porque ele tá pagando as contas dele, ele vem, o negócio tá lá vendendo o suficiente para pagar as contas dele,
Aquelas contas que é o prego do cachorro, né? Conhece a história do cachorro que tá sentado no prego? Sim. Esse é o empreendedor de 100, 500 conto, é aquele cara que tá sentado no prego. Ele tá sentado no prego. Ele ainda não... Cara, isso não é prosperidade. E se me dizer que isso é prosperidade, cara, ou teu negócio tem uma margem de lucro estratosférica totalmente diferente do mercado, e aí vai lá e seja feliz. Ou, como a maioria das pessoas, se tu tem uma margem de lucro padrão, cara, você não vive bem ainda. Você não consegue gerar abundância, você não consegue dar segurança para os seus filhos. Não consegue criar um legado, que não consegue dar segurança estável num país que está extremamente instável. Então, esse cara aí não tem... ele precisa passar para um próximo nível. E ele só vai passar para o próximo nível se ele souber controlar, né, gerenciar, entender pelo menos os números básicos dele. Que é o básico, né? O número básico é o básico, né? Basicamente o que a gente fala é isso. O cara não tá assumindo vendas e não tá assumindo o controle, principalmente o controle financeiro dele. Né? Que é o mapa de problemas, né? O financeiro nada mais é do que um mapa que te indica, cara, temos um problema, vamos ter um problema. Atenção, olha a tendência aqui. Preste atenção, vai faltar dinheiro no caixa. Preste atenção, se tu continuar vendendo isso aqui, você vai continuar tendo prejuízo. Você vai comer o seu dinheiro. E assim por diante. Então, esses são as duas maiores travas que eu vejo. Que a gente fala que é o vender mais e o lucrar mais. Problemas de vender mais e lucrar mais. Vender mais, lucrar mais. Você falou aqui que achei legal isso aqui, cara, que você falou do empresário, né? Que ele não definiu ainda a sua máquina de vendas. Sim. E que ele é a máquina de vendas. Sim. E para ele construir uma máquina de vendas, primeiro ele tem que saber vender. Sim. Começa nele, né? Como é que eu vou desenvolver uma pessoa naquilo que eu nem sei para onde é que vai? Sim. Como é que eu vou cobrar algo que eu não tenho um indicador para cobrar? Porque eu não sei para onde é que vai. Aí eu acabo ficando na mão da pessoa que está ocupando aquele cargo. Sim. Porque, na verdade, ele não conseguiu nem construir o processo do cargo, porque ele nunca efetivamente foi para dentro do cargo. Exatamente. Não assumiu a responsabilidade de vendas. E aí ele não sabe o passo a passo, e fica preso, aí reclama da equipe, de pessoa qualificada. Cara, muito bom isso aqui que você falou, gostei. Exatamente. E o outro ponto é o cara que não controla nada. E é verdade isso aqui, né? Então, O e cara, assim, qual é a margem dele? Qual? Muitas das vezes ele fala 3 vezes. Aí a rave do grilo. Porque ele compra um produto, se é um cara de produto, ele compra um produto e vende esse produto 3 vezes mais caro, 5 vezes mais caro. É isso que ele acha que é o negócio. Tu pergunta dele realmente quanto sobra. Não sabe. E não sobra, né? Nunca sobra. Nunca sobra. E nunca vai sobrar também, né? O lucro é uma conquista. Exatamente. O cara ele define o quanto que ele quer de lucro, né? Daqui a pouco vai sair um cafezinho aqui. Vocês querem um cafezinho? Eu quero. Daqui a pouquinho... Dizem que esse café daqui é o melhor café de São Paulo. O Mário Sérgio Cortella diz que esse aqui é o melhor café de São Paulo. Né? Top. E é bom mesmo. Experimentei um aqui, é maravilhoso. Galera, vamos lá. Muito bom isso aqui. Dessa forma que você colocou. Galera, dá uma respirada aí, você que tá assistindo. Eu sei que o Ícaro chegou aqui com um pé ali de 0 a 100, né? Mas ele é desse assim. jeito, entendeu? Porque você viu o nome da empresa do cara? All-in. Então, Pra dar não tem conversa aqui. tem conversa. Se ficar com desculpa, vai ficar. Se você gostar ou não gostar, tá tudo bem. Mas escuta e aplica. Só isso, tá? Muito legal. Então, esses pontos aqui. E como que resolve isso? Por exemplo, o cara... Tá, porque aqui a gente vai ensinar o como fazer, né? Boa. Batemos no cara. Boa. Cara, você não faz isso, você reclama, tá. Mas para construir essa máquina de venda, como é que constrói? Por onde ele tem que olhar para onde primeiro, assim, sabe? Porra, primeira coisa, cara. Eu não gosto de ensinar as pessoas a vender. Não? Não. Eu não gosto de ensinar as pessoas a controlar o negócio. Boa. Eu gosto de ensinar as pessoas Obrigada. por que elas têm que fazer Obrigada. isso. Quando a gente dá clareza para elas, quando a gente ajuda elas a construir clareza, e eu vou já falar o que é clareza na minha percepção, elas assumem as responsabilidades que elas precisam assumir e elas agem naquilo que elas precisam agir. Elas se tornam mais adultas, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque elas se conhecem mais. Então, o nosso processo, cara, tanto em todos os nossos negócios, né, hoje, no negócio de educação, do gestor, no negócio da consultoria 360 que a gente faz, e a gente atinge ali tanto o gestor quanto o dono, e no nosso clube de negócios, né, no nosso clube de empreendedores, onde a gente trabalha lá educação, mentoria, comunidade, em todos esses negócios a gente fala sobre prosperidade e a gente fala sobre propósito. E tem uma geração um pouco mais nova aí do que a nossa, né? Obrigado
Parece que é menino. Não, carinha de Mas, menino. carinha de menino. Mas é um homem, né? Um grande empresário de sucesso. Estamos aí já no... Eu sou da geração Y, né? Geração X para Y ali, eu sou de 87. Eu tive a oportunidade ainda de nascer numa geração, assim como você, Roberta também, que, cara, a gente é pautado pela oportunidade. O que tem para fazer? Bora fazer. Tem uma geração que veio depois da gente que escutou muito falar sobre propósito e quer fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, aquilo que se identifica. Mas, porra, nem viveu ainda. E já quer... Sabe nem nem o que viveu ama ainda. Não sabe nem... Não conheceu Tem que nada fazer, da vida. né, cara? Não Tem conheceu que nada fazer da o vida pra negócio. saber o que ama. Pra saber... Cara, propósito é o alinhamento entre o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu tenho habilidade para, porque tem coisa que eu amo. Eu amo cantar, mas eu não tenho habilidade para cantar. Não como um cantor profissional. Nunca me coloquei numa situação de me tornar um cantor profissional. É verdade. Gosto de cantar, já treinei minha habilidade e já percebi, cara, não é minha zona de alta habilidade. E depois disso eu encontrei algo que eu amo, eu encontrei algo que eu tenho habilidade, que eu consigo construir habilidade acima da média. Legal. Terceiro, tem mercado para pagar por isso? Porque a gente vive num mundo capitalista, irmão. E propósito sem gente para bancar esse propósito aí. E não importa qual é o propósito. O propósito não precisa ser só capitalista, né? Só que nós vivemos no mundo capitalista. Mesmo se o seu propósito for algo que você ama fazer, que é de caridade, alguém vai pagar pela caridade. E aí, tem mercado para pagar por essa caridade? Para mim, a união entre o que eu amo fazer, eu tenho habilidade acima da média, tem mercado para bancar por isso, essa união é o propósito. E aí a geração nova tá muito confusa ainda de encontrar isso aqui. Por quê? Porque, pô, nem viveu e já quer saber o que ama, já quer saber o que tem habilidade. E por isso que tá bastante conflito. Então, o que a gente faz? Só que mesmo assim, olha só, isso aqui, o Ícaro, eu definitivamente não aprendi isso quando era muito novo, não. Precisei viver bastante, estudar bastante, para que eu chegasse nessa conclusão, numa conclusão minha do que é propósito, o que é aquilo que eu vou trabalhar a minha vida inteira e vou, na minha cabeça lá, o trabalho vai ser gostoso, vai fazer dinheiro, vai dar prosperidade para mim, para minha família, que é o que importa. E assim, e depois isso vai dar transbordo na sociedade. Demorou um tempo, cara, para fazer isso. Então, mesmo as pessoas que começaram a empreender há muito tempo, que não tiveram a oportunidade que eu tive de testar tanta coisa na vida, foram 13 negócios que eu já montei. Então, me convivi em 9 segmentos diferentes. Já quebrei. Com 22 anos, tive esgotamento físico. Depois a gente fala disso. Tive esgotamento físico por causa do trabalho. Desmaiei no meu escritório. Sério? Acordei, me entendi quem eu era quase uma semana depois no hospital. Então, por ter passado por essas coisas, me dediquei, por pelo menos uns 5 anos, me dediquei em autoconhecimento para conseguir entender o que eu amo, o que eu tenho habilidade, o que tem mercado. Então, o empreendedor que não teve essa oportunidade só começou a fazer negócio ou absorver um negócio, sucessão, né, herança, etc e tal, e não teve tempo para parar, para se dedicar, para ter experiências, para ter repertório e para se conhecer, esse cara não sabe ainda o que ele é bom de fazer. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque o cara pode até, eu acredito nisso, tá, Diego? O cara pode até vender pra cacete. O cara pode até ter um bom controle da empresa, mas ele vai bater no teto alguma hora se ele não parar para se conhecer. Se ele não parar para se conhecer, para entender esse propósito, para no mínimo entender qual é a visão de futuro dele, para que ele construa uma estratégia que vai direcionar as vendas dele, que vai direcionar a gestão dele para aquilo que vai fazer a empresa dele virar ferramenta de realização dele também. Total, cara, total. E comigo foi assim, cara, também. Faz muito sentido o que você tá falando. Para eu conseguir ter os meus pequenos avanços e os meus pequenos erros, pequenos acertos, e depois grandes avanços, grandes erros, né? Porque quanto maior você é, o teu erro também ele não é mais pequeno, né? Você cresceu, quando você erra maior também. Foi necessário, primeiro, eu precisei crescer a minha mentalidade, melhorar minhas referências, mudar os ambientes, para depois eu conseguir identificar, cara, eu sou bom nisso aqui, eu vou fazer isso aqui. Você é testado, né? E o mercado te testa a ferro e fogo. Faz muito sentido, cara. Sim. Total. Então eu acredito muito que primeiro você precisa encontrar o porquê
e o porquê que você faz as coisas. Boa. Para que assim a gente consiga fazer com que o que eu vou te ensinar sobre o processo de vendas realmente gere um resultado que não só vai ser um resultado, mas é um resultado que vai te levar para isso. Vai te levar para a tua visão. Legal. Então, beleza. A gente tem lá treinamento a gente tem um programa de treinamento de gestores comerciais, por exemplo. A gente tem, que a gente fala só estritamente sobre vendas. Só que mesmo nesse treinamento, por onde que eu começo? Pela mentalidade. Por ele. Por ele. É. Eu vou no fundo do âmago do cara para ele entender os motivos dele. E eu faço o líder entender que ele precisa entender quais são os motivos do time dele. Para que quando ele treinar o time dele, ele for acompanhar o time dele, aí sim, ele saiba onde cutucar. Porque o ser humano, ele se move por duas coisas. Duas coisas. Quais são? Dor e desejo. Aham. Problema e desejo. E ele só muda através de duas coisas. Aham. Alto impacto ou injeção de saco. Ou o cara vai ter um alto impacto, ou ele vai ter, por exemplo, numa dor e num alto impacto. O que que é isso? Cara, o cara descobre que tem câncer. Que ele vai morrer. Você vai ver esse cara fazer coisa pra cacete. É uma possibilidade dele fazer coisa pra cacete. Dali pra frente, ele vai mudar. Ele tem um grande impacto quando ele encontra o Senhor, por exemplo. Também ele muda. Ou então, ele pega porrada, pega porrada, pega porrada, pega porrada, pega porrada, vai tentando, ele vai mudando. Só tem esses dois jeitos, não existe outro jeito do cara mudar, né? Esses dois processos. E ele só continua pegando porrada se ele tiver clareza do eu estou pegando porrada porque eu não quero mais sofrer essa dor, eu não quero mais viver de aluguel, eu não quero mais andar de ônibus, eu não quero mais... Tem um motivo, né? Tem um motivo, tem uma dor que tá flamejante ali nele. E a maioria das vezes é ela que a gente tem que usar como gestor, como líder, para fazer o nosso time se movimentar. Por quê? Porque as pessoas elas se movimentam muito mais pela dor do que pela clareza do que elas desejam. Isso é bom, hein? Total. É mais pelo que vai ser tirado dela, o conforto que ela tá deixando de ter, o desconforto, né? Ou o desconforto que ela tá vivendo. Do que o E desejo o conforto de que ela ainda ter não tem. algo Do que o muito desejo grande. de ter o conforto. Fala aqui pra gente, quais foram as coisas, não, qual que você se lembra, assim, que você se moveu por conta disso? Qual era a dor que tu tinha, que você falou assim, cara, essa olhada aí eu já sei que tem um negócio aí, né? Vou pedir pra ela falar. Fala aí, Rô, pra O que gente. tu acha, amor? O que tu acha que foi, sei lá, um momento que a gente Falou, cara, passou, que tava doendo pra caramba e eu me movimentei muito mais do que a média do dia a dia pra gente ter sucesso. Nós dois. Porque tem, né? Tem um monte de Tem vezes, vários né? momentos que a gente passou Eu por tô perrengue. pensando qual é o Não maior. fala o maior. Qualquer um. Momento de perrengue, de dor que a gente tava passando. Acho que Que quando a gente, cara, era plano A, só tem que dar certo. quando a gente decidiu voltar pra Manaus. Legal. Como é que foi isso? Porque a gente se via muito pouco. O Ícaro deixou de me ver e ver nossa filha. Na época a gente só tinha Ana Rosa. Porque ele trabalhava muitas horas por dia, passava muitos finais de semana viajando. E a gente se via muito pouco. Ele acompanhou o crescimento da Ana muito pouco. E aí ele foi... Isso aí ficou na mente dele. Ele foi para uma reunião de pais. Ele não ia nunca. Ele foi e a professora deu parabéns pela criação da Ana Rosa. Por quem a Ana Rosa estava se tornando. Caraca. E aí ele... Aquilo ali deu um estalo na mente dele. Ele falou, mas eu não fico com a Ana Rosa, né? Tá vindo só da Roberta. Então, isso fez com que ele quisesse estar mais próximo, quisesse estar conosco. Foi quando a gente decidiu, ele decidiu sair da operação da empresa, aqui de São Paulo, e a gente decidiu voltar para Manaus. E a gente eu larguei o meu trabalho aqui e tudo, e a gente decidiu começar do zero de novo. Essa foi... Um all-in. Essa foi um dos all-in da vida. Essa foi a dor. Qual foi a dor? A dor já estava acontecendo. A gente já estava para perder nosso casamento. Sim. A gente estava muito É distante. mesmo, galera? Tava. Vocês chegaram nesse nível? Ixi, Sim. chegou no nível, cara, de terapia. Chegou no nível de... A gente estava super afastado da igreja. A gente voltou para a igreja na época para melhorar a espiritualidade. Lá pelos papéis cristãos, nós somos católicos. Na hora que o bicho pega, é que a gente chama Deus, né? É um erro. Graças a Deus nós estamos mudando essa característica. O ser humano é muito A gente tá negligente, procurando né? bastante. Mas o padrão
do cara que não é maduro espiritualmente falando é só procurar Deus quando o perrengue tá acontecendo. E a gente fez isso. Então, terapia de casal, na época, vários acordos, tipo assim, aqueles últimos acordos. Cara, se acontecer isso, deu. 3 meses. E a gente tava desse jeito. Dor constante nisso, no nosso relacionamento. Dor constante em mim não estar acompanhando o crescimento da minha filha. E aí veio um alto impacto, que foi a reunião, que a professora deu o aperto na minha mão, super sorrindo, ela nem sabe o que ela fez na minha cabeça. E ela falou isso. Parabéns, sua filha é maravilhosa, etc e tal. Ela compartilha, ela faz isso. Isso ela não aprende aqui na escola, ela aprende em casa. Parabéns, pai. Qual que era o nome da professora? Porra, cara, não lembra, não? Professora. Vai Mas que ela ela mudou, ouve aí, mas ela né? mudou nossa vida. Mas ela mudou nossa vida. Colégio do Objetivo, né? Como que era o nome do colégio, tu lembra? Bela Vista. Colégio Bela Vista, exatamente. Aqui no Bela Vista. Quando a gente morava aqui em São Paulo. E aí a gente nesse momento ela apertou minha mão e nesse momento eu já tava. Essa foi a primeira vez, Diego, que a maturidade do propósito, do porquê e do porquê começou a aparecer. Porque foi a primeira decisão grande da nossa vida que eu tomei como homem. Eu tenho liderado a família e nas decisões principais da família, vamos dizer assim, né? A Roberta sempre compartilhou muito comigo, mas teve algumas decisões que foram criteriosas de vamos vir para cá, vamos voltar para Manaus, vamos fazer isso, vamos montar negócio e tal. Então sempre foi eu que tive à frente, mas essa foi a primeira decisão que eu tomei com a família à frente. Os meus princípios eram trabalho lá em cima e eu falava isso com muito orgulho. A gente vai mudando. Era primeiro o trabalho. Meus valores não mudaram. Isso é interessante até. Eu falo bastante isso para empreendedores, inclusive. Cara, eu não vou fazer com que teus valores mudem. Eu vou te dar clareza dos teus valores. Eu vou te dar clareza de onde você está, quem você precisa ser hoje, para que você identifique se a prioridade dos seus valores estão alinhadas. Boa. Antigamente, minha prioridade era trabalho. Trabalho de novo. Trabalho de novo, para ter uma idade da distância. Depois, família. Depois, amigos. Nessa época aqui, amigos já estava bem baixo, né? Na adolescência, era amigos, trabalho logo em seguida, família ficou lá Por último. Lá vai da mudando, Cochichina, né? Então vai mudando. E nessa vez, família ficou igual a trabalho, só que a decisão foi familiar, de tomar uma decisão de tipo, cara, eu vou mudar o que eu tô fazendo. Não era, vou voltar para Manaus. A Manaus foi uma oportunidade, na verdade, realmente de voltar e tudo mais. O desejo da Roberta também, levamos em consideração, mercado, etc. Mas o principal foi, vou sair dessa minha rotina de trabalho e vou montar uma rotina de trabalho que coloque minha família em primeiro lugar. Essa foi a tomada de decisão. Por quê? Dor e alto impacto. Dor constante, que eu já não aguentava mais, já estava para quebrar a parada. E alto impacto com a conversa estopina da professora. Que bateu. É assim que a gente muda. É assim que a gente muda. Transformei uma rotina de trabalho que era eficiente, cara, graças a Deus. Não tenho nada a reclamar daquela fase. Mas estava afastando do meu propósito. Do que eu queria ser para minha família, para minha esposa, para minha filha. É isso que eu tento. Porque eu passei por isso, que foi o que tu falou, né? Cara, não adianta a gente falar sobre livro. Não. Tem isso. Fala sobre propósito de livro? Tem, pô. Vai ler Rancharan, tem um monte de coisa lá. E tem livro bom pra caramba. Só que eu tô te falando o que eu vivi. É história Eu real. tô te falando o que eu vivi. E aí, pode ser que você que tá escutando a gente se identifique com a história, porque a gente tá falando de praticidade aqui, a gente tá falando de vivência. Né? Então, e o pessoal ouvindo isso aí que você tá falando, cara, tem gente que tá se identificando, tá? Tem gente que tá se identificando, tá olhando assim e falou, cara, eu trabalho 14 horas por dia, trabalho 16 horas por dia, chega no fim do mês, eu pago todo mundo e eu me pago muito pouco e tua família que comprou a guerra contigo tá pagando um preço muito mais caro alto do que essas horas que você está se dedicando à empresa, né? Porque a família paga o preço da sua falta, você não tá próximo, você também não participa. Então, se é para empresariar, se é para empreender, vamos empreender para ser grande, cara. Porque você até vai pagar um preço ali, mas porra, por que não empreende então para dar o all-in quando tiver que dar, mas para crescer e chegar lá na frente valer a pena? Porque a gente vive aqui no Brasil e a gente sabe que tem gente com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de empresa, a empresa tá do mesmo jeito, pô. Do mesmo jeito. E a família e o cara tá passando aquilo que você passou e a professora falou contigo até hoje. Até hoje. Que é trabalho, família. E a família, aí é o filho dentro de casa que é órfão de um pai vivo que fica dentro de casa. Sim.
cara virou literalmente Hã? escravo do trabalho dele, né? Esse é um problema. Cara, isso é muito sério, isso virar aí que você escravo falou. do negócio dele é um... E aí vem o guru da Ah. porra da face da terra falar que... Esse cara que tá doendo assim, né? Aham. Que virou escravo do negócio, que é o operacional, etc e tal. Aí vem o guru falar, não, tu tem que sair do operacional, que é o que a gente vem conversando ultimamente. Aí ele acredita. No nosso grupo. Aí ele acredita, compra o papel do guru e, bicho, a realidade não é essa, né? A gente pode até falar um pouco depois sobre isso, mas... Fala agora. É isso que eu me... Fala agora aí. Foi isso que fez. Aí tá bom. Aham. Então, isso que fez eu abri uma empresa de educação e consultoria. Porque eu contratei alguns consultores durante minha carreira. Aham. Consultores de vários tamanhos. Consultores autônomos, Uhum. independentes, consultores com empresas médias e consultores de Big Four. Nas Big Four a gente percebe uma falta de proximidade de acompanhamento, né? Nas empresas de médio porte a gente percebe uma falta de metodologia. Aham. E nas consultorias autônomas a gente percebe muito especialista e pouco empreendedor efetivamente. Aham. Todas elas, na verdade, a gente encontra muitos especialistas e poucos empreendedores. Pouca gente que teve bagagem realmente empreendendo. Então é muito fácil você sugerir algo para o empreendedor que, cara, o risco era o empreendedor e você nunca passou por um risco semelhante. Aham. Tu nunca botou a bunda na janela, como eu falo, velho. Tu nunca botou skin in the game lá Aham. para sugerir a parada. Então, quando tu faz a conta, é muito simples, né? Estatisticamente, se você fizer isso, vai funcionar, etc. Com base nos estudos. Com base nos estudos e na vivência. Porque assim... Aí tu pergunta do consultor, quer matar ele? Se fosse o teu negócio, Aham. o que tu faria? Agora eu quero te dizer, no fundo do teu olho, teu negócio tem no mínimo 5 pessoas. Uhum. Teu negócio é a única fonte de renda da tua família. E é a fonte de renda de 5 famílias. Me fala. Pelo menos aí a gente tenta extrair a verdade no consultor especialista. Aí traz o cara pra... Traz um pouquinho. Aham. Nunca vai trazer para a realidade total, mas um pouquinho traz. Então, um dos motivos de eu criar uma consultoria foi essa. É uma consultoria de empreendedor para empreendedor. Legal. É uma consultoria de empreendedor para empreendedor. Então, a metodologia que eu criei foi o que eu vivi. O que eu acompanho dentro dos clientes, e o meu sócio lá, que é o sócio operacional, acompanha isso dentro dos clientes, junto com o nosso time, é o que a gente viveu como empreendedor. Legal, Ele cara. também foi empreendedor durante anos, a gente tem equipe que foi empreendedor, tem uma galera que é especialista, mas eu também aprendi que tem especialistas que se envolvem tanto com negócios que começam a ter uma sensibilidade muito boa. Não é todo mundo, mas tem. Entendeu? Até por osmose ali, né? Ouve falando, vê fazendo, vê tomando decisão, e o cara Sim. vai, peguei. Opa, não peguei. Aí fala. Agora eu entendi o que ele tá falando, né? E essa questão da Big Four, do consultor independente, das empresas médias. Muito bom esses 3 pontos que você trouxe aqui. Faltou colocar o Sebrae no meio, né? Quebrar no meio, né? Que pega o cara formado, cara, fiz consultoria com o Sebrae, não deu certo tal. Cara, o Sebrae fomenta o empreendedorismo no Brasil, mas claro que essas pessoas são fomentadas, poucos são os casos de sucesso. Ele ajuda, dá direcionamento, tem o Empreitec que forma as pessoas, porém, o consultor do Sebrae, ele vem nessa vertente. É o cara que acabou de formar em administração, Sim, ele faz uma provinha do Sebrae sim, e vai ser consultor do Sebrae. E aí? sim. Como A é? grande maioria. A grande maioria. Aí ele vai ensinar como para o empresário. Ele vai bater no básico, mas é um básico que não tem correlação com como fazer. É mais o que fazer. E por isso tem um subsídio, né? Você vai fazer uma consultoria com o Sebrae, você até recebe um dinheiro para... Sim. Ao invés de pagar, você recebe dinheiro. Sim, você A- recebe um subsídio. A Big Four tem o cara que não tem proximidade, mas também vai ser o trainee Sim. que tá no caminho. Cara, é muito louco. Cara, é muito doido. Como é que o cara abre empresa então, cara? Se o cara tá sozinho... Doideira, né? Eu falo que o que a gente está fazendo com a educação empreendedora, com a educação executiva agora, é algo realmente revolucionário. A oportunidade que a gente tem, sei lá, pelo menos aí nos últimos 5 anos, a gente começou a ter os empresários que começaram a compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo para ensinar outros. Isso claramente tem a ver com o advento da internet, etc. e tal, né? Então, não sei se vocês perceberam, não sei se o ouvinte percebeu, mas por que hoje tem empresário ganhando dinheiro e fazendo negócio através de educação de executivos? A minha percepção é a seguinte. Por quê? Na nossa época, lá atrás, a internet estava começando ainda, né? Não existia internet, ou seja, não existia facilidade de acesso à informação. Hoje existe facilidade de acesso à informação, né? Além disso, a gente percebe que, com o passar do tempo, a gente teve que personificar os negócios, né? Os empresários, principalmente empresários de grande porte, perceberam que, cara, eles estavam muito distantes da sua clientela
E que as redes sociais, a internet, era uma maneira de se aproximar do seu cliente. E a gente sabe que pessoas compram de pessoas. Claro. Então você é influenciado por pessoas. Por isso que a gente usa grandes marcas, grandes nomes. Neymar, por exemplo, lá estourando com publicidade agora recentemente. Então você usa a credibilidade, a confiança que essas pessoas têm para fazer com que outras pessoas decidam no processo de compra. Existe estudo que mostra claramente, não importa o quanto de tráfego pago exista. Se o tráfego pago não tiver pessoas que se familiarizem com o teu cliente, esquece. Ele não vai tomar decisão. Então, a pessoa toma a decisão por pessoas. E aí o empresário entendeu que, cara, ele é a pessoa mais importante do negócio dele. Ele que conhece mais o produto dele. Ele conhece mais o como que ele quer que as pessoas percebam o produto dele no mercado. O produto e o serviço. E o empresário começou a se posicionar na internet. E eu vou ficar posicionado na internet como, né? E aí começaram as construções de conteúdo. Vou ficar só vendendo produto? Não tem como. Vai ficar chato pra cacete. Ninguém vai se familiarizar com isso. O empresário começou a divulgar, a compartilhar aquilo que ele vive. A vida dele. A vida dele, do trabalho. E é interessante, né? O lifestyle dele, a vida dele de trabalho. E isso ele começou a entender claramente ali que, cara, tem gente aqui que tá interessada no conteúdo que eu tenho. A faculdade não ajuda o empreendedor. Ela ajuda no seguinte quesito, em construir mão de obra pro empreendedor. Ajuda, e olhe lá. Ajuda dessa forma se ele for o dono da faculdade. Né? Boa, se ele for o dono da faculdade. Aí ajuda ele. Ajuda. Mas a gente sabe, cara, a faculdade é muito importante? Mas para o empreendedor não é o suficiente. Legal. Definitivamente não é o suficiente. E o empresário percebeu claramente que, cara, tem uma oportunidade aqui de construir um outro negócio. E entendam. Não sei se você, o esquerdista, fica puto quando a gente fala um negócio desse, né? Mas empresário que é multimilionário, bilionário, ele já não está preocupado em fazer muito dinheiro para ele, não. Só preocupado em fazer dinheiro para ele. Ele quer continuar fazendo dinheiro, lógico. O dinheiro que vai fazer ele continuar realizando os sonhos dele, deixar um legado para a família dele, fazer mais solidariedade no mundo. Esse cara tá preocupado com o quê, mano? Em criar negócio que satisfaça o ego dele. Só que o ego na maioria das vezes, tá? Pelo menos os caras que eu conheço, que eu tô perto. Quem não está pensando assim, eu nem quero perto. Mas os caras que eu conheço, me aproximo, os bilionários que a gente está se aproximando, qual é o estágio de evolução do ego desse cara? O ego desse cara já não é mais ele. O ego desse cara já é espiritual. Já é de abundância. Eu quero construir negócio que ajude outras pessoas. É coletivo. Eu quero continuar ganhando dinheiro. Eu quero fazer negócio eficiente. Quero fazer, o Flávio fala do F5 pá. Eu quero fazer uma venda de um novo grande negócio. Mas eu quero um negócio que ajude outras pessoas. Porque eu já estou ajudado. A coletividade é importante. Eu preciso passar, abundar essa prosperidade que Papai do Céu me deu para outras pessoas. E se isso for um negócio, que foi isso que na minha percepção os empresários perceberam, é isso que eu percebi, cara, faz muito sentido. E é por isso que hoje a gente está revolucionando o mercado. Hoje existe essa possibilidade de você comprar, não é comprar tempo, é comprar experiência, comprar sabedoria, comprar conteúdo, comprar direcionamento. Você pode comprar isso. Você não precisa ficar usando o seu tempo para aprender algo que muitos outros caras já passaram por onde você está passando e tem diversos caminhos que tiveram sucesso. Um deles vai servir para você, cara. E muitos deles vão servir de inspiração para você criar o seu de maneira muito mais eficiente. Então é por isso que a gente construiu a consultoria, é por isso que agora a gente construiu o clube, porque a gente fala de empreendedor para empreendedor. Total, cara. E o empresário, eu vejo muito nessa vertente que você está trazendo, e eu acredito que, assim como a Bíblia traz, o estoicismo traz, né? Sim. Por exemplo, a Bíblia traz que os grandes nomes da Bíblia, que foram lembrados, eles tinham um propósito. E esse propósito deles, eles tentaram fugir, né? Tem a história lá do cara da baleia, tem as histórias lá. Sim. Quem tentou fugir do propósito, Deus deu um jeito de jogar o cara no propósito de novo. Sim. Porque o propósito é a missão de ele existir. Sim. A missão da vida dele. Sim. O estoicismo traz isso também, né? Todas as histórias de grandes heróis têm um propósito envolvido. Sim. Então, empresa, por exemplo, se assinar sua carteira, é perigoso você ficar na depressão. Se assinar sua também, tu fica. Você não consegue trabalhar como CLT em uma empresa. Não consegue, você vai ficar doente. E o que é, então, empreender, empresariar, se também não é um propósito? Sim. Eu traduzo esse propósito assim, eu quero saber se faz sentido para vocês. Esse propósito e eu sempre falo isso, cara, o maior ativo de Deus são as pessoas. E quando a gente ajuda as pessoas, a gente agrada a Deus.
E o que que é uma empresa? Se eu vendo xícara, eu vou vender para uma pessoa. Se eu vendo ração animal, eu vou vender para os animais de uma pessoa. Se eu Sim. vendo um serviço, é para uma pessoa. Se eu contrato gente, é uma pessoa. Então, o meu papel é, através da minha empresa, ajudar quem compra e desenvolver quem faz. Então, o papel do empresário é desenvolver pessoas, construir pessoas, escalar pessoas, para que essas pessoas escalem o negócio dele. Então, antes de querer escalar um negócio, eu tenho que aprender a escalar a gente. Sim. Porque gente é o maior ativo de Deus. Então, tá tudo conectado no negócio, não tá? Sim, total. Não é real? Total. Quando Deus apareceu para Salomão, por exemplo, ele falou assim, que queria sabedoria para cuidar do povo dele. Sim. E tá tudo aí, cara. Não precisa começar, né? Sim. E é muito... E você falando aqui, e vem isso na minha cabeça, né? Que você vê, né? Existe já uma egrégora de muita gente pensando assim. Então, empresariar é uma missão. Sim. É um propósito. Quando eu decidi voltar para Manaus e não atuar mais em hospital como enfermeira, algumas pessoas questionaram. Nossa, ela vai sair do tradicional, né? Do que manda o figurino. Estude, tire boas notas, faça uma boa faculdade e arrume um bom emprego. Isso Para mata empreender. as pessoas. E eu falei, gente, eu vou continuar cuidando de pessoas. Hoje eu cuido de pessoas de formas diferentes. Antes eu cuidava da pessoa no hospital. Hoje eu cuido das pessoas de uma outra forma. Às vezes, quando ela chega no nosso ambiente, o empresário precisa de outro empresário. Às vezes é naquele dia que ele passou por um problema super difícil e ele quer conversar contigo, que já passou. E isso, Rô. tem uma troca. E isso faz com que ele tenha fôlego para aguentar os próximos dias. Então, isso é cuidado. O cuidado, ele não é só de toque. O cuidado é de sensibilidade, de entender o que tu tá precisando naquele momento. Então, às vezes é uma conexão, às vezes é uma xícara de café, às vezes é sentar lá. Tem gente que vai lá no escritório para tomar café da manhã. Só para falar. Só para conversar com a gente. Então, essa sensibilidade, esse carinho e esse olhar é cuidado. E não precisa ser só no tradicional que isso acontece. A gente, como empresário, a gente tem que ter isso. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender o que tu tá precisando agora. É o ambiente? É um pouquinho mais de conteúdo? O que vai fazer com que você tenha fôlego para respirar amanhã e depois, e depois, e depois? Então, quando eu decidi trocar o tradicional para empreender e que eu me encontrei novamente, profissionalmente falando, eu entendi que eu continuava cuidando, só que de maneira diferente. Você foi enfermeira? Sim. Por quanto tempo? 6 anos. Você foi enfermeira por 6 anos. E aí você decidiu ser empresária, né? Na verdade, antes de ser empresária, eu decidi aprender a vender. Aprendeu a vender. Antes de ser empresária, por que você decidiu aprender a vender? Quando a gente morava em São Paulo, que eu atuava como enfermeira, na verdade o Ícaro sempre já era assim, né? E ele falava... Doido, assim? Sempre foi assim. E ele falava... Doido assim? Tá mesmo. E ele falava, quando eu fui fazer entrevista, quando a gente chegou de Manaus, eu era recém-formada. Quando eu fui fazer minha primeira entrevista, ele falou, vende o que você faz de melhor. Me orientou como eu deveria ir para minha entrevista de emprego. Porque eu fiz faculdade pública. Então, eu passei anos da graduação estudando e estagiando de maneira voluntária. Eu não recebia nada, né? Em troca do que a gente recebe de conhecimento, a gente paga o Estado dando o nosso serviço. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu era recém-formada. Então, não tinha tido experiência de passar por entrevistas e tudo mais. E aí ele falou, vende o que você faz de melhor. E aí na primeira entrevista que eu fui, eu já fui contratada. Uau! E ele falou... home care do estado. Também o cara é uma máquina de venda, O maior né? home care do estado. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu entendi que toda vez que eu entregava mais do que o combinado, que é o meu perfil, eu sempre entrego mais que o combinado, eu ia subindo de cargo. E aí eu fui evoluindo onde eu trabalhava, enfim. E aí, quando a gente decidiu voltar para Manaus, eu ganhava bem aqui em São Paulo, ganhava muito bem. Eu falei, Ícaro, aqui em Manaus, ninguém vai pagar o que eu ganhava em São Paulo, então eu preciso adquirir outra habilidade. Me ensina a vender e a liderar pessoas. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. A gente vai ter que trabalhar junto nesse primeiro momento, bora lá. E aí foi quando eu comecei a trabalhar junto com ele.
E a gente montou um time de vendas, enfim. Quase a gente se separa de novo. Quase a gente se separa de novo, porque Dá trabalhar conflito, né, dá cara? muito conflito. Porque Eu tava aprendendo. Aham. E a E gente aí- não tinha tempo, porque a gente não queria mexer em reserva nem nada, então a gente tinha que construir esse negócio Tinha que a que gente ser tava construindo rápido. muito rápido. E a maturidade construímos muito conta, né, rápido. A cara? diferença também de rotina que ela tinha com a minha, de cabeça que eu tinha dela. Então, mano, Que diferença Foi um era de perrengue. rotina e cabeça? total. A rotina do Ícaro já era de empreendedor. Ele já veio de uma startup, ele já tinha uma rotina diferente. Eu trabalhava no tradicional, então não era dinâmico. Era uma rotina. Todos os dias era a mesma coisa. Você estava paciente, atendia. O que você mais sofreu nessa transição? O que te impactou? Volta lá naquele momento e fala assim, cara, a minha rotina era normal e isso aqui eu achei anormal, isso eu achei anormal. O que foi anormal? Pra até você se adaptar. Isso aqui é doideira, isso aqui. Porque né? Um pouco. É que a gente começa a fazer a nossa própria rotina, né? A Aham. nossa agenda. Então, não tem mais ninguém orientando o que tu tem que fazer. Não tem mais ninguém mandando, olha, tu tem que fazer tal coisa para atingir tal resultado. Né? Tu não é direcionado. A gente é na pancada. Tem que fazer porque tem que ter resultado. Aham. Quando a gente é dono do nosso negócio, a gente não tem opção. Ou vai ou vai. Aham. E aí eu comecei, a gente começou esse negócio de vendas e ele começou a consultoria junto, né? E aí a consultoria foi ganhando robustez e tudo mais, e ele foi me deixando sozinha lá com a galera. Chegou o momento que a gente tinha 4.000 pessoas e Pra ele liderar. saiu para liderar e ele saiu dessa operação e eu fiquei sozinha. E aí eu falei, eu realmente... 4.000 pessoas? Mas ela já fazia melhor do que eu o negócio. É? Eu sou vendedora Um ano e também. meio depois, o primeiro ano foi porrada de construção. A gente terminou o primeiro ano mais ou menos com umas 2.500, 3.000 pessoas na época. Legal. Era um negócio de marketing multinível, venda direta e tal. E escalamos ele. É um dos negócios mais que te dá oportunidade. Definitivamente não é mais fácil. Aham. Definitivamente. Não vendo... Nunca Quando eu entrei nessa, eu já sabia como que era. Eu estudei muito bem o difícil. modelo de negócio antes. E o que se vende, tem muito cara pilantra que vende que a venda direta, o marketing multinível é uma coisa muito fácil e muito rápido. Rápido ela te dá a oportunidade de ser rápido o resultado. Mas fácil, tá muito longe de ser fácil. Foi o negócio que eu mais tive que me desenvolver com a liderança humana, eu vou chamar assim. Liderança humana. Aham. Porque na medida que você vai tendo muita gente numa equipe, você vai automaticamente assumindo a geografia demográfica do teu país. Exato. Então chegou num ponto que, quando a gente começou, eram os amigos mais próximos, então engenheiros, médicos, empresários, etc. Um nível de conversa, o mesmo nível de conversa que a gente já costumava ter. E quando a gente se viu lá com 2.500, 3.000 pessoas, tinha uma galera e já era da base ali, né? E aí tinha de tudo, cara. E aí tinha a galera que não Aí era tinha galera que ligava acesso, 2 horas da manhã. ligava pra gente pra chorar e pra falar sobre a vida pessoal. E aí era muita gente. Então a gente tinha que Aham. construir ali constantemente uma rotina de relacionamento com essa galera e ensinar essa galera como amadurecer como gente. Só que é muita gente. Então é um negócio que te demanda muita energia, né? Muita energia. Muita energia. Mas é um negócio que, cara, Mas é uma escola. essa aqui não aprendeu só comigo a vender. Aham. Ela esteve presente na minha percepção, tá? E aí fica a dica. Você que tá aí querendo vender, querendo aprender a vender, mano, se cadastra numa empresa séria de venda direta e faz acontecer uma equipe na venda direta. Vai pro programa de treinamento, fica religioso na rotina de treinamento de uma empresa séria de venda direta. Não tenha dúvida, você vai se tornar um baita de um vendedor e você poderá se tornar um baita de um líder de vendas, tá? Porque esses caras são, na minha percepção, eu conheço muitos segmentos de negócio, esses caras são os melhores treinadores de vendedores que existem no país, no mundo, na minha percepção, tá? É porque a venda direta é uma das vertentes do marketing, né? A galera fica... Vocês estão ouvindo a gente que o marketing multinível, né? Na verdade, o marketing multinível é uma vertente da Da venda venda direta. direta. A venda direta é acima. A venda direta é acima. Tem outras formas de venda direta. Uma delas é o marketing multinível. O marketing multinível, inclusive, é uma das vertentes do marketing. Também. Né? Tem o marketing digital, tem Sim. o marketing multinível, Boa, né? boa. Tem o marketing boca a boca, Sim. Exatamente. que vem antes da venda, Exatamente. que é a venda direta. Exatamente. Exato. É um passo depois do outro. Você aprendeu muito na venda direta? Muito.
Muito. O Ícaro e o Luiz, que é nosso sócio, ele fala que a gente vende fácil, né? Não é que a gente vende com mais facilidade, a gente adquiriu a habilidade de entregar para a pessoa legal, a solução do que ela está precisando. Então, eu vendo, por exemplo, de forma diferente do Ícaro, né? A gente tem personalidade diferente, somos pessoas diferentes. Então, a gente até brinca e fala muito isso lá no escritório, porque a venda dele talvez é mais rápida, é mais agressiva. Ele é tubarão, né, cara? Vai pra minha cima, não. né? Eu fico tendo relacionamento, eu converso, eu passo um tempo maturando. São formas de vender diferentes. E a gente continua fazendo venda. Fazendo venda. A nossa sorte é que somos complementares. Né? Somos de maneiras diferentes, então a gente consegue atrair pessoas diferentes porque temos essas diferenças de contato, de forma de falar e tudo mais. Legal. Então, eu aprendi muito com a venda direta por conta disso. E aí, hoje eu uso o que eu aprendi de vendas, de comercial, de estar com as pessoas e o cuidado que eu sempre tive na área da saúde, né? Como Legal. enfermeira. Então, hoje eu entrego isso através de experiência. E é o que eu amo fazer. A experiência do cliente. Do cliente. Mas um ponto importante, anotem isso, eu sempre falo. Não adianta falar de experiência do cliente se dentro a experiência do colaborador, das pessoas que estão na trincheira com você é ruim. A gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não faz dentro de casa. Então, antes de pensar em dar um presente para alguém fora, em tratar essa pessoa da melhor forma possível, pensa como é que tá lá dentro. Dá um passo para trás e olha como é que tá a tua organização, como que você trata as pessoas que convivem contigo diariamente, como é o teu ambiente de trabalho. Roberta fala que o primeiro cliente nosso é o colaborador. É o colaborador. Se É. essa pessoa não te compra, tu tá ferrado. A Mas experiência de do fato. cliente, a primeira é com o colaborador. É. Senão Perfeito. ele não vai fazer a experiência do cliente com Como é que o ele cliente vai final. entregar para o nosso cliente externo Aquilo que ele não vive. aquilo que ele não vive internamente? É verdade. Então, Forte, hein? É a verdade. gente só coloca lá fora aquilo que Notarei, galera? A gente tem dentro. dentro tá rodando. Então, passo de experiência do colaborador. É de dentro pra fora, né, cara? Isso é para tudo. Porque, pô, como é que você vai fazer consultoria pra ajustar o negócio e escalar se você não tem de dentro pra fora? Dentro pra fora. E você falou a questão dos gurus da internet. Simon Sinek fala isso. Gostei muito dessa sua transição dessa forma, né? Porque, da maneira que você percebeu, eu já cuidava de gente aqui, né? Dentro dos hospitais. E aí eu aprendi a vender. Ou seja, para vender você precisou entender um pouco mais de ciência humana, Sim. de como é que o cara toma decisão. Isso é, olha que doideira. Doideira. Aí depois você vai lá pra experiência, mas aí você, pô, cuidei de pessoas. Aqui eu vendi para elas, vi como é que elas tomam decisão. Então, conectando essas duas coisas, eu vou saber como é que eu vou fazer essa pessoa mais feliz. Exato. Um usuário mais fiel da marca, do produto. Muito bom isso aí. Então, realmente tem conexão de pontos, né? Tem conexão. Aí vem um guruzão lá da internet, que o Ícaro falou, muito bem dizido, como diz lá na Bahia. E o cara, a primeira empresa dele é tipo uma pirâmide, né? Uma empresa é uma casa, né? É o que vocês trouxeram aqui. Só que esses caras, eles começaram a empresa deles do telhado, né? Eles começaram de fora para dentro. Então, primeiro eles vão aprender sobre marketing. Normalmente eles vêm dessa escola. Ou então da escola do desenvolvimento humano, que são os coaches, né? Sim. Que aprende as ferramentas, que coach é uma ferramenta, né? Sim. São ferramentas que eu sugiro que todos aprendam, é bom. Só que o Demais. cara transforma isso em uma profissão. E aí ele quer pegar um problema financeiro de pessoas e resolver com coach. Não vai resolver. Aí ele entende a empresa de fora para dentro. Aí ele vende algo que não entrega porque ele leu. Aí Ele não viveu. aí esse cara cresce. Aí ele cresceu. Aí ele fala, caramba, eu tive um problema no financeiro. Ele não resolveu o problema do financeiro dele, ele não resolveu o problema de liderança dele, não resolveu contabilidade, não resolveu escala, e agora ele tem o mesmo problema daquele que ele está vendendo. Por isso que não vai dar resultado. Sim. Porque esse cara também está aprendendo. Sim. Porque ele começou a empresa dele de fora para dentro. Agora um cara, igual vocês, que começaram a empresa de dentro para fora, tem outra mentalidade, cara. Sim. Porque eu tenho que... Olha só o que você disse aqui. Eu gostei disso aqui, anotei, muito legal. Eu
não tenho como vender aquilo que eu não faço dentro de casa. Pô, cara. Sim. Que tem muita gente que faz isso. Mas óbvio que tem que E sempre aí teve. não sustenta, sempre não teve. sustenta. Aí Não sustenta a longo prazo. E o empresário tá Não vacinado, sustenta, tem um não balelômetro prospera. já ligado. O desavisado contrata, tá? Porque o desavisado quer comprar aquilo que ele quer ouvir. Sim. Porque quando você vai lá e fala, cara, você tá errado, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você não sabe liderar o time. Porque você não faz uma reunião sequer com o cara mensal, só treinou na contratação e tá reclamando do time? Tem gente, para ter uma ideia, como isso ainda a gente está distante, né, do que é a experiência do cliente propriamente dita. Tem gente que acredita que o funcionário que vai trabalhar com CX, com experiência do cliente, pode ser um home office. Como que a pessoa vai ter a sensibilidade, o contato se ela está em No home office? E tem empresário grande que ainda não entendeu que a pessoa que cuida da experiência do cliente precisa estar ali, precisa conviver com o teu cliente. Ela precisa entender o que o teu cliente quer. Senão, como é que ela vai entregar a melhor experiência? Ela precisa conviver com a empresa, ela precisa Ela precisa entender ter a cultura cultura. da empresa. Se Ela ela não precisa ter tiver, se ela não cultura. entender qual é a cultura da empresa, quais são os comportamentos que o dono espera que tenha, como é que ela vai criar uma experiência alinhada para o cliente que satisfaça a ferramenta e o dono? Porque no fundo, pô, a empresa tem que satisfazer os interesses do dono. Claro. Perfeito. Agora, se o dono não sabe quais são os interesses dele, é esse que é o ponto lá que eu volto lá atrás. O dono precisa ter maturidade para entender qual é o interesse real dele. Quais Com são o os seus negócio. valores, qual é o interesse com o negócio, entendeu? Qual é o interesse de deixar um legado, que deixar um legado não é só o resultado, né? É a percepção que as pessoas têm do negócio. As pessoas têm a percepção do seu negócio, como? Quais são os valores? Tu perguntar, cara, o que tu acha do meu negócio? É um negócio legal? É um negócio ético? É um negócio consistente? É um negócio de sucesso? Ou vou falar, cara, é um negócio meia boca, que tem um resultado pequeno, que eu não vejo crescer, que promete e não entrega. Qual é o valor que você quer que sua empresa tenha? Esse valor tem que estar alinhado com o que você é. Tu acha mesmo que um cara de alta performance vai entregar uma empresa de baixa performance? Ou um cara de baixa performance vai conseguir entregar um negócio de alta performance? De jeito não nenhum. tem como. Ele pode até fazer isso durante um tempo, mas não é sustentável. Não é sustentável. Ele precisa evoluir para aquilo que ele quer. Por isso até que eu falo, cara, quando definir valores, os seus valores, você pode. Vamos tomar muito cuidado com isso. Mas de vez em quando eu deixo o cara escolher um valor que ele ainda não vive completamente, mas que ele esteja em desenvolvimento, que ele saiba que isso é muito importante para ele e principalmente é muito importante para o core business do negócio dele. Eu deixo ele... porque assim, né? Tem aquela situação lá do minta para você até que seja verdade. Isso só vale com aquilo que é muito bom para você. Se você, por exemplo, cara, eu não sou ainda uma pessoa leal à minha esposa, por exemplo, né? E aí você tem a consciência, você assume a consciência de que você quer ser e você assume a consciência de que isso é necessário e que isso é importante para você. Como é que as pessoas vão ser leais a você se você não é leal à sua esposa, por exemplo? E aí o cara quer colocar esse valor de lealdade no meio, ele está no processo de desenvolvimento para isso, ele está falando, ele está se comprometendo com a sociedade, falando para ele, ei, sociedade, eu sou leal, posso ter errado no passado, ele mesmo tem essa consciência, mesmo que as pessoas saibam ou não saibam, mas ele tem a consciência de que ele errou, de que ele precisa ser. Aí ele coloca, cara, se o nível de maturidade do cara for nesse, beleza. Agora, se ele não tiver o nível de maturidade, tá colocando coisa que ele não vive, esquece, não vai dar certo, pô. Nunca. Não vai dar certo. É porque o líder, ele fica, o Gasper, é como se ele estivesse dentro de uma Gasper, vitrine. gostei, o Gasper. dentro de uma vitrine, né? É tipo uma vitrine de shopping center. Boa. Ele tá lá dentro e essa vitrine tá no centro da empresa dele e todos os seus liderados estão vendo a roupa que ele veste, Sim. a maneira que ele fala ao telefone, a maneira que ele dá um feedback, que ele recebe também um feedback. Pô. E detalhe, eles estão vendo até o que ele pensa. Porque se você ficar pensando demais uma coisa, uma hora ela vira uma ação, Sem dúvida. né? Sim. Então, o melhor princípio da liderança é o exemplo. Sim. E como é que eu lidero pelo exemplo? Se eu coloquei valores dentro da minha empresa, eu acho que foi nessa vertente que você trouxe aqui, que eu tenho 3 que eu vivo, 3 que eu não vivo, e esse aqui eu vou cobrar do cara, sendo que eu não vivo. Esquece. Ele não vai Não vai rolar. viver, cara. Não vai rolar. Não vai rolar. Cara, total. Não vai rolar. Vamos falar um pouquinho sobre... O que é esse negócio de experiência do cliente? O que trem é isso aí? É o que isso aí? Fala pra galera o que é. Olha, de maneira, a grosso modo, vamos lá.
eu sempre falo que é todo contato que o cliente tem com a tua empresa e com você. Muita gente acredita e fala muito de experiência do cliente como entregar um brinde, entregar um mimo, receber da melhor forma. Isso é? Também, faz parte. Entregar um panetone. Faz no final do parte, ano, é? faz parte. Aquele panetonezão lá que a galera manda. Faz parte da jornada. Mas eu sempre falo, um parêntese, entregar um panetone, incrível. Mas o que tem nesse panetone? Chocolate. É só um panetone? É só um panetone ou é um panetone que você escreveu uma cartinha à mão, que tem um direcionamento, que tem uma embalagem que vai impactar quem está recebendo da melhor forma possível? Boa. Comprar... Não significa ser caro. Não significa ser A embalagem caro. Precisa ser cara. Comprar Significa que 50 o cara enxerga o panetones gesto. e enviar para os teus clientes é legal, mas não é a experiência do cliente. Entende? Manda na caixa da Balduco. Manda na caixa da Balduco sem nada, assim, só um cartão. Isso aqui foi o fulano de tal que entregou. É o nome da empresa, né? Isso não é a experiência do cliente. A experiência do cliente é você parar 1 minuto do seu tempo, que é algo muito valioso, para dedicar atenção para alguém ou algo. Então, se eu quero te presentear fazendo isso como experiência do cliente, dentro da jornada do cliente, dentro da minha empresa, eu tenho que ceder algo, como meu tempo, para você. Eu vou escrever algo que remete a você, eu vou escrever à mão, eu vou pedir para alguém fazer algo que vai impactar no seu dia, e não simplesmente te entregar algo que é bonito ou que é legal. Não, tem que ter um contexto. Então, a experiência do cliente ela é muito mais profunda. Então, às vezes, você entrega o melhor presente, o melhor brinde, o melhor evento, mas o teu cliente fala contigo no direct, no Instagram, e não tem resposta. Legal. Acabou a experiência do cliente. Porque a partir do momento que tem uma ruptura, tu vai gastar muito mais energia e dinheiro para trazer ele de volta. Então, não adianta cumprir só uma parte da experiência do cliente. A jornada inteira tem que ser uma experiência positiva, para que não tenha esse tipo de ruptura e aí você perca esse cliente de alguma forma. Então, eu sempre falo que a experiência do cliente é todo o contato que ele tem contigo ou com a tua empresa. Isso vai fazer com que ele queira ficar do teu lado. Legal. Opa. Muito bom, Rô. Acho que isso aí isso Isso é é valioso, bom, hein? tá? Isso aqui no final é valioso. Acho que não adianta só a gente falar o que é a experiência do cliente sem falar o porquê que a gente fala e a gente orienta a se fazer a experiência do cliente, né? Acho que é bom, Roberta. Vai mais aí, pode ir. Por que se faz? Para que a pessoa queira estar perto de ti ou da tua empresa. Tu entregar o teu serviço, por exemplo, a gente entregar consultoria, é o que está no contrato, é o que está combinado. Entregar a experiência além disso é que faz com que aquele cliente queira ficar com você. Ele entenda não só o valor técnico que você tem, mas também o valor que você tem por estar perto dele. Ou por, às vezes, ser lembrado por você em algo que é importante para ele. Eu gosto muito de dar exemplo disso. Tem cliente que eu sou muito de relacionamento, eu fico fazendo relacionamento com os nossos clientes. E tem cliente, muitos deles, tanto comigo, quanto com o Ícaro, quanto com o Luiz, que liga pra gente pra falar coisas Pessoais. totalmente fora do Pessoais. script, Pessoais. né, do Contratual. Pessoais. Por quê? Porque a gente chegou a um nível de relacionamento. A experiência ela é tão próxima, ela é tão personalizada que faz com que a pessoa se sinta segura e à vontade para falar certas coisas. Então, eu já passei por inúmeras coisas. Tipo, o que eu fiz uma besteira, o que eu faço para minha mulher voltar para mim? É desse nível, tá? Nesse nível. Cara. Então, manter esse relacionamento. Ah, Roberta, mas eu não sou a melhor pessoa de relacionamento. Ali no teu time, alguém tem que fazer isso. Porque é isso que vai fazer com que o teu cliente queira ficar mais. Legal. Ele queira comprar mais. E isso vai aumentar muitas coisas. O LTV, tudo, né? Isso aí. Aí o cara pragmático, que acha que isso é florido, vai aí os indicadores para você medir se a experiência do cliente está dando resultado ou não. Quais são? Opa, calma. Ei, não. Calma, é isso aí. Levanta o bracinho. Tá bom. Saiu de cena. Vai já voltar. É que a Rô trouxe aqui, gente, ela trouxe um assunto tão forte, né? tão poderoso, com ela. que mexeu com ela. Ela precisou sair um pouco aqui, né, Rô?
Respirou. Calma. Respirou. Isso Pronto. aí, Tá louco. bem. Voltou. Tudo bem. Então, eu tô falando pros pragmáticos. Aham. Indicadores para checar resultado de CX. Turnover, tá? Aham. Pessoas, clientes saindo. A diminuição do turnover, tá? Na verdade, o turnover não, do churn. O churn, né? Turnover é o pessoal, já é para colaborador, tá? E Aham. também é um indicador, tá? Também é um indicador. Quanto melhor a tua experiência do cliente colaborador, mais você retém o colaborador, Perfeito. tá? Então, turnout de colaborador, LTV, aumento de LTV. Para quem não sabe, o que é LTV é o tempo que o cliente fica contigo te pagando, né? É o lifetime value, na verdade é o valor É o valor que do o cliente deixa durante o tempo que ele está contigo. É. Isso aumenta, porque aumenta o tempo que ele fica contigo. Tu retém aumento de recorrência, aumento de frequência. Todos esses são Até indicadores. ticket médio, tá? Aumento de ticket médio. Todos esses indicadores, eles podem ser influenciados através da experiência do cliente. Então, E tem gente que acha que é firula, hein? experiência do cliente, ela pode ser metrificada. Então, não é só firula, não é só... Então, é muito importante que entenda isso para entender que não é só presente. E o foco é na base, né, cara? Não é no novo. O foco é quem já comprou, né? Quem tá com vocês, acho que é né? em todo É em mundo, todo Diego. mundo. Acho que é em todo mundo, cara. É em todo todo mundo. mundo, é em todo mundo. É. No novo, cara, a gente Sabe tem por quê? experiência para Porque receber um cliente. a base vai te indicar. Aham. E esse aumento novo que de vai indicação. Outro indicador. Também tem que Aumento de fazer indicação do experiência. teu cliente, tu aumentar o teu NPS, tu verificar o teu NPS, aumentou, tu tem mais cliente promotor, automaticamente tu checar, aumenta a quantidade de indicação por mês. Perfeito. Legal. Mas, Isso tudo a experiência do indicação, cliente. gente, só pra nossa galera entender aqui. A indicação não é de alguém que teve uma excepcional experiência? Exatamente. E- E a experiência do cliente é um método para você Então- construir experiências encantadoras. Exato. Legal. Aí a experiência, sim, só. A experiência é pra quem? Porque senão a gente pode confundir a turma aqui, o pessoal querer fazer muita experiência pra fora. Uhum. Querer Pra trazer, dentro e pra para fora. trazer um novo cliente é mais caro, né? Sim. Então, essa parte do Customer Experience é para fomentar a experiência de quem já confiou está. na empresa. Sim. É só Tá. quem tá, Entendi né? a tua Sim, pergunta. sim. É para quem É. já tá dentro ou para o novo? É pro Isso. novo, desde que o novo entre. Desde que O novo entra, entrou, é. ele começa Aí ele a tem. ter uma experiência. Perfeito. Obviamente, você pode colocar ali dentro do processo alguma coisinha, lógico, sem onerar, para tu não aumentar Aham. CAC, custo de aquisição de cliente. Legal. Mas algo muito sutil. Tanto que eu falo, o CX, ele vem depois do fluxo de vendas. Aham. Fluxo de vendas é uma coisa, cara. E jornada do cliente durante o fluxo de venda é uma coisa. Você pode embutir ali dentro alguma experiência? Pode, mas tem que tomar muito cuidado com o CAC. É, porque senão... O trabalho e o senão- investimento do Aham. CX é principalmente depois que esse cara tá dentro. Então precifica lá, coloca um valorzinho percentual lá para você custear experiências do cliente para que você tenha resultado no LTV desse cara. Isso. Eu nem falei indicador CAC. Eu não falei indicador CAC para medir a experiência do cliente. Eu falei LTV, ou seja, do cara que já tá. Uhum. Eu falei churn, que é o cara que já tá e tá saindo. Eu falei turnover de colaborador. e Retenção turnover de colaborador. Também de cliente também. Dá no mesmo turnover É. de cliente. Recorrência, É, recorrência que é o de churn, cliente, né? ou seja, o cliente que já tá me comprar mais vezes. Boa. O cliente que já tá me comprar mais rápido, que é frequência Mais de compra. produto. Comprar mais produto, comprando no ticket médio Porque maior. ele comprou a empresa, ele vai Eu comprar tudo, né, podendo cara? aumentar meu ticket médio entregando a mesma coisa. Entregando o mesmo serviço, só que a experiência do cliente agrega valor à entrega do Exato. serviço. Isso que é a experiência do cliente. Rô, traz aqui pra essa galera. Faz aqui um arrozinho com feijão bem temperadinho pra eles, né? Basicão assim, de uma jornada do cliente. E o que sei lá, que a nossa audiência aqui Obrigada. pode tá fazendo, entendeu? Cara, você começa por aqui. Isso aqui é legal, igual eu gostei, né, do Panetone, né? Né? Assim, escreve a cartinha, deu tempo. O que dá pra fazer em um ano com o que tem na mão? Perfeito. Né, que o próprio empresário consegue fazer nesse momento, caso quem não tenha a condição de contratar um CX, entendeu? Olha, vou te contar real oficial. Manda bala. Quando começou a consultoria, eu sempre estive perto e fazendo esse tipo de trabalho, né? Não ficava no escritório, mas sempre fazia no paralelo aí esse tipo de ação em data comemorativa, em aniversário de cliente e tudo mais. São
pequenas coisas que você pode colocar ao longo de um ano que faz com que o teu cliente perceba que as coisas estão mudando, que você está se dedicando para isso. Para quem não tem condição nenhuma de investir financeiramente, você mandar uma mensagem, você mesmo, para o teu cliente no dia do aniversário dele, vai fazer diferença no dia dele. Não uma mensagem padrão, pelo amor de Não Deus. uma mensagem padrão. Você vai não. escrever uma mensagem, você não vai desprender dinheiro, mas você vai desprender tempo, que é valoroso, tá? Boa, Então, boa. você vai pegar o seu tempo, você vai parar 2 minutos e vai escrever uma mensagem personalizada. Isso vai mudar consideravelmente a percepção que aquele teu cliente tem de você. Porque ele tá entendendo que você tá dedicando algo a ele. Então, Mandar você um áudio tem de repente também. um áudio, negócio, uma né? mensagem personalizada. Boa. O teu cliente, a tua equipe, ela sabe o que aquele cliente tá vivendo naquele momento? Às vezes o cliente tá casando, ou ele perdeu alguém. Teu time é treinado para ter esse olhar? Né? Começar a colocar pílulas para o seu time, observar quem está em contato com a tua empresa. Isso vai fazer com que você receba informação privilegiada e consiga, a partir daí, ter ações como, por exemplo, dar um feliz casamento, entregar algo no momento especial daquela pessoa. Isso Tu vai... já recebeu alguma mensagem de felicitação pelo teu aniversário de casamento? Uma mensagem de algum empresário que é teu cliente e tal, que é teu fornecedor? Cara. Mandando, ô Diego, cara, feliz aniversário de casamento. Do nada, o cara Cara, te ninguém ligou. lembra do aniversário de Esse é o casamento, né, ponto. cara? Nem a família Esse é o lembra. ponto. Imagina se a empresa Olha lembra, o como é a cara fala, experiência do cara... cliente. Já pensou se tu não Né? tiver lembrado do teu aniversário de casamento e teu fornecedor te ligar e falar, porra, Parabéns. putz grila, tu vai agradecer pelo Duas lembrete. vezes, você fala, cara... Tu vai agradecer pelo parabéns, pelo lembrete, entendeu? Você vai falar, meu irmão, eu Isso é experiência estava do quê? lascado. Isso é experiência do quê? Essa semana O passada... aniversário do filho, pô. Essa A semana Roberta mandava passada... mensagem, a Roberta tinha esse cuidado. A gente só passava informação, que ela tinha esse cuidado, ela me cobrava as coisas. A gente passava informação. Ela controlava, mandava mensagem pros filhos dos nossos clientes. Na verdade, pro cara, pra dar feliz aniversário pro filho dele. Semana passada eu tava com um cliente nosso do clube e ele é alguém que é multimilionário, que presentes muito caros talvez não façam diferença na vida dele. E aí ele me falou, eu nunca esqueci de um presente de Dia dos Pais que vocês me deram, que foi um porta-retrato com a minha foto, com a minha esposa e com as minhas filhas. Isso é muito caro de dinheiro? Não. Não. Mas ele nunca mais esqueceu que eu fiz isso. Então, não precisa a gente pensar em momentos de contato, de experiência, como algo caro, algo que vai desprender muito em questão financeira ou vai atrapalhar o financeiro da empresa. A gente tem que... Eu sempre falo isso, o Ícaro vai até rir. Quanto eu tenho? Porque assim eu vou estudar quem são os meus clientes e, a partir dali, com o que eu tenho em caixa, entregar a melhor experiência. Se eu não tenho... Algumas vezes, ao longo desses anos, a gente já teve... Olha, esse mês aqui a gente não pode gastar, não. Não pode mexer no nosso fluxo de caixa. E eu fui lá e nem que fosse uma cartinha escrita à mão por eles, eu pedi para escrever. Legal. Quantas vezes tu parou com vários papéis na tua mesa para te escrever uma cartinha para os clientes? E ele parou, tipo assim, 1 hora, escreveu 20 cartinhas e depois a gente foi entregar essas cartinhas. Então, Porra, lembrei uma parada. Segura aí. o amor Deixa que sumir, você... não. O cuidado que você coloca nas coisas que você faz. Não precisa de dinheiro para isso. Sensacional, cara. É isso, né? É isso. É isso. Seu cliente confiou em você. Ele abriu a carteira, se sentiu seguro, deu o próximo passo. O que você tem que fazer agora? Cuidar do jardim. Exato. Cuidado, né? O que você lembrou aí? Encosta aqui. Eu lembrei a questão do... Toma cuidado, né? A gente vai falar de erro também. Vocês aprendem com os nossos erros também. Teve uma época que os nossos colaboradores, eu fazia uma cartinha para eles no aniversário deles. Eu fazia uma cartinha, escrevia a cartinha à mão. E também no final do ano, a gente também fazia, já depois quando era uma boutique, principalmente, tinham poucos clientes, eu escrevia à mão
Uma cartinha para cada um. Quando você faz, o seu time faz. Quando você não faz. Quando eu parei de fazer, quando era meu aniversário, eu recebi um monte de cartinha do meu time. Caramba. Quando eu parei de fazer, o time parou de fazer. Então tomar muito cuidado com isso, galera. Tomar muito cuidado com isso. Então entender o que, cara, beleza, eu vou deixar de fazer esse tipo de ação, qual é a outra ação? Talvez por causa que, porra, Não tem mais nós estamos com 10 clientes, dá pra fazer uma cartinha pra cada um aqui no final do ano e tal. Quando eu tiver com, que foi o que aconteceu. Depois a gente tava com, na época, 60 e poucos clientes, cara, já não, e no final do ano o planejamento estratégico não deu pra parar. Aí a Roberta fez uma coisinha, eu só fiz assinar a mama com as cartinhas. Mas qual é a ação que a gente vai fazer pra gente mostrar ainda gesto, carinho, que a gente... O cara... porra, teve... Isso é Eu tava conversando com o Brunei hoje de manhã. A liderança pelo exemplo, A liderança pelo exemplo total. Eu tava conversando com o Brunei de manhã. O Brunei falou o seguinte... Puta, agora me perdi. Cadê? O que eu tava falando? Tava falando da cartinha, de falar, especialista de fazer, em pessoas. assinar... As cartinhas que tu escrevia e depois deixou de escrever. Eu tinha outra coisa aqui que eu ia falar. Mas que você vai eu lembrar que eu vou lembrar e eu que falo pra vocês. Você vai lembrar que ele Mas teve um uma homem muito coisinha sábio. que a gente falou aqui, e eu ia falar sobre isso. A gente teve duas coisas que eu conversei com o Bruno hoje. Uma foi sobre o que eu vou te falar agora, que é, basicamente, a prosperidade, ela tá quando você entende que a espiritualidade e a humanidade são as grandes marretas de qualquer teto que você possa encontrar pela frente. Se você for humano e entender que o mundo é movimentado por gente, e você entender que a espiritualidade faz com que você entenda a gente e sirva a gente, que você é só ferramenta nesse meio dessa humanidade toda, você destrava qualquer barreira de crescimento que você tenha. Isso foi uma das coisas que a gente trocou uma ideia. Por que essa ideia foi trocada? Porque nós estamos mentorando empresários. E a cada dia que passa, eu falo que vender mais e lucrar mais, que era o que a gente começou fazendo, não é o suficiente. A gente precisa entender como prosperar mais. Prosperar mais tem a ver com humanidade e espiritualidade. E eu tenho buscado isso, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, aí, de maneira muito forte. E eu perguntei pro Bruno, cara, como que eu falo mais pro meu público, pros meus empresários, sem assustá-los? Eu não quero que eles fiquem falando que eu sou pastor agora, que eu sou um padre agora. Eu não quero que eles fiquem falando isso. Mas eu quero impactar o coração deles com a palavra de Deus. Eu já entendi, não é plano meu. Eu fazer o que eu faço. E você aí, empresário que tem influência, se você tem alguma influência sobre as pessoas, se você tem alguma habilidade, se você tem alguma credibilidade, se você tem alguma confiança das pessoas, se você tem... Cara, isso tudo foi te concedido. Se isso foi te concedido, o Papai do Céu não entrega essas coisas para quem ele não acredita que vai usar para um bem maior. Então, o Papai do Céu está esperando de você. Ele está esperando de você. E ele está esperando que é aquilo lá que tu tava falando, cara. Ele está esperando que você cuide de outras pessoas. Ele está falando que você desenvolva outras pessoas. E isso significa não só a pirâmide de Maslow lá, né? O cara conseguir, quando você desenvolver alguém, ajudar alguém, ela conseguir atender as necessidades básicas delas e tudo mais. Lembrando, dentro dessa pirâmide de Maslow, a realização dessas pessoas está em elas encontrarem a espiritualidade, elas encontrarem algo maior do que elas. Elas encontrarem o auto-reconhecimento e o reconhecimento perante a Deus, perante uma espiritualidade, perante algo maior do que elas, perante a sociedade e tudo mais. Então, se Papai do Céu te deu essas ferramentas, cara, usa, senão você está desperdiçando. Total. E tá tudo na tua mão. O plano não é teu, o plano é dele. E o que ele te falou? Pra você falar mais de Deus, sem ser interpretado como um pastor, como um padre? Falou sobre base. Falou sobre ser um líder educador. Né? A gente conversou sobre... A gente chegou nessa palavrinha lá, líder educador. E a educação, ela advém de duas coisas. Que aí vem até o CX aqui que a gente está falando. Tempo e conhecimento. Conteúdo. Quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu dedico tempo para ele, mais eu tenho sucesso com o CX. Quanto mais eu dedico tempo e aprendo, e eu tenho esse objetivo de ser um líder educador, mais eu ensino, mais profundo é esse ensinamento.
E lembrando que esse ensinamento ele é multidisciplinar, né? A gente tem que ensinar tudo para as pessoas. Por isso que é importante você continuar sempre no processo de absorver conteúdo. Tomar muito cuidado com a obesidade de informação, mas ao mesmo tempo entender que quanto mais você aprende, mais você tem a oportunidade de passar para as pessoas. E a oportunidade de você passar para elas, o objetivo qual é? É que elas criem mais clareza do que elas têm habilidade, do que elas gostam de fazer, do que tem mercado para fazer, por quem elas fazem, por que elas fazem. E isso precisa acontecer em 3 instâncias. Se liderar, ser um líder educador, precisa acontecer primeiro em casa. Primeiro em casa. Primeiro base. Volta lá. Base, volta em casa. Primeiro em casa. Depois de casa, na empresa. Depois da empresa, aí ele fala até o terceiro, cara, na internet. Porque é o maior canal é o canal que você tem vasta capilaridade, você pode atingir muita gente, fazer a diferença em muita gente. Então ensine. Ensine em casa, dedique tempo e esforce-se em conhecimento, em sempre estar aprendendo conteúdo para você ensinar em casa. Você tem que parar assim. Não adianta Ele falou até, deu um exemplo lá, né? Cara, não adianta. Deu um esporro, deu um esporro mais forte, assim, deu uma chamada de atenção mais forte no meu filho semana passada e a minha esposa veio comigo sabiamente, e Thiago, você fez errado, cara. Você só bateu. Você não educou. Só falou que tá errado. E o que é certo? Sabe por que ele só fez isso? Porque ele não dedicou tempo. Ele estava com pressa. Por isso que é tempo e conhecimento. Conhecimento para você direcionar para o caminho que você acredita que é o mais correto. Você só vai conseguir entender qual é o caminho mais correto se você tem repertório de conteúdo. Quanto mais eu aprendo, melhor eu direciono. E eu preciso de tempo para direcionar, porque não adianta eu ter conhecimento e não usar o tempo para isso, que é a tal situação que eu acho que a minha percepção, o tempo mata a oportunidade da obesidade de informação. Porque se eu dedico tempo para usar aquela informação com ação, para educar, para agir, eu começo a ter um resultado. E aí é na base, depois na empresa, por último, abundância na internet. E assim, cara, você fala sobre isso. Fale sobre isso dentro dos seus conteúdos. Fale sobre isso quando você tiver uma imersão. Isso é falar de Deus. Entendi. Porque Deus ensina pra gente que a gente tem que dar e tem que construir e a gente edifica no lar. Depois do lar, em quem está ao nosso redor. E é onde a gente faz diferença mais próximo da gente. Depois disso é a abundância. É isso que a gente está falando, só com outras palavras. Só com outras palavras. E total, cara. Nossa, muito bom. Vocês estão bem alinhados, né? Transição lá de 8 anos atrás estava assim não, né, Rô? Vocês estão bem alinhados, tá bem coerente, assim. Graças a Deus. Gostei, tá? Do que vocês trouxeram aqui pro... O que vocês acharam aí, gente? Vocês estão acompanhando a gente aqui? Gostaram? Deixa se gostou... aí pra gente, né? Agora chegou o momento de você curtir. Chegou o momento. Não tem mais. Vai ter mais um pouquinho? Vai. Mas chegou o momento de você curtir. Boa. Se você não curtiu até aqui, sai. Também não assiste mais. Não quero você aqui assistindo também, não. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor Se de não Deus. gostou até aqui, não é pra você. É pra outra pessoa. Então não precisa nem curtir. Desinscreva-se do canal também. Não quero você aqui, não. Boa. Agora, se você curtiu, você vai curtir e vai se inscrever agora no canal. Porque quando você faz isso, você tá agindo em um princípio da honra. Sim. Você acabou de receber algo, aí você vai honrar o canal curtindo e compartilhando com outras pessoas que mereçam assistir isso aqui. É um casal de empresários que passou por algumas dificuldades e venceram as dificuldades e ensinou aqui como que fizeram. Eu achei muito legal isso aqui. Eu te perguntei isso um pouco mais a fundo, o que o Brunet falou, porque eu passei por isso. Legal. Aí, tá? Eu passei por essa síndrome da vergonha, que não é nem do impostor. Por conta do julgamento ali. Deixa eu adicionar um negocinho, pra tu ter uma ideia como que Aham. tava lá. Ele tava fazendo uma imersão, né? Aham. E eu tô de olho na estruturação, porque nós Claro. estamos lá na O MLS Brunet e é tudo nosso mais, sócio, eu preciso- né, Nosso cara? sócio. Eu tô basicamente fazendo um benchmark com Aham. todos os nossos principais sócios. Tive a oportunidade de conversar lá com ele e tava lá olhando a estrutura do evento. É um líder espiritual. Totalmente. Ele fez uma oração. Na segunda etapa do evento, uma oração extremamente breve, profunda, mas extremamente breve. Saca? Nada que parecesse uma igreja lá dentro. Claro. E é uma conversa extremamente espiritual,
fala uma hora ou outra palavras espirituais, palavras religiosas, vamos dizer assim. Aham. Falou uma hora ou outra a palavra Jesus Cristo. Falou uma hora ou outra a palavra Bíblia. Raramente. Mas tu percebe na comunicação dele que tudo que ele fala é espiritual. É isso que eu fui lá, inclusive, para aprender com esse cara, bicho. Porque a gente precisa ensinar o mundo, o brasileiro, principalmente, que é a nossa função, acho que principal aqui é com o nosso país, ensinar o brasileiro que não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. É verdade. Prosperidade, a busca pela prosperidade, essa jornada dia a dia de você evoluir e você ajudar outras pessoas a evoluírem, entregar meu serviço porque eu acredito que o meu serviço vai ajudar outra pessoa, entregar meu produto porque eu acredito que aquele produto vai ajudar outra pessoa. Esse dia a dia e essa evolução que você vai levando dia a dia vai te levar à prosperidade, isso vai trazer dinheiro. Entenda, você é servidor. Você é só uma ferramenta. Então, quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente comunicar isso para o público, acredito que a gente atinge um novo nível de maturidade dos nossos empresários, que aí sim, qualquer técnica de venda que eu ensinar, qualquer técnica de gestão financeira, gestão de processo, gestão de pessoas que eu ensinar, vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais eficiente na vida do cara. E se não faz sentido, ele não aplica, cara. E se aplicar, vai ser esse cara lá que vai ficar 40 anos tendo o mesmo resultado. O mesmo resultado. E, sendo escravo do negócio dele. vai ficar na elasticidade, né? Cresce um pouquinho e volta pro primeiro lugar. Cresce um pouquinho e diminui mais. E vai só diminuindo, porque a economia vai comendo ele. Vai comendo o resultado ou você dele. tá crescendo ou você tá morrendo. Em algum momento aí vai... A estagnação. Rô não dá mole não, ela bate só feio, teia, né, cara? meu É só tijolo. Que isso, cara? E eu sou fofa, hein? Gente, o que aconteceu? A Rô veio, né, também. O Ícaro, eles têm mais um sócio. E ela falou, não, eu faço o Customer Experience, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, vamos colocar mais uma cadeira aqui, né? Vocês gostaram? Qual que é o arroba seu? Tá só o do Ícaro aqui? Roberta Klebs Gaspar. Gostaram? Começa a seguir aí que eu falo... Roberta Klebs com C. Gaspar. Roberta Klebs Gaspar. Vai estar na descrição aqui. Você vai lá e segue, tá? Menos aqueles que não curtiram. Aqueles não... Vocês não precisa não. Vocês estão aqui ainda, pode sair, tá? É porque não precisa gostar de mim, entendeu? Porque quando a gente tem um chamado de ajudar a gente, cara, o nosso papel é ajudar a pessoa. E às vezes você não ajuda agradando ela, entendeu? Na maioria das vezes. Eu já tentei ser um líder bonzinho que as pessoas me amassem e eu me lasquei. Eu tomei, foi um processo depois, entendeu? Porque eu fui fazer uma brincadeirinha na primeira que eu fiz, né? Eu ex-militar. Mas voltando isso aqui do Brunet, de falar de Deus, de falar de princípio, de falar dos momentos que foi a mão dele e não foi a gente. E é bem paradoxal, porque não tem como você falar de coisas... Porque, assim, existem as coisas humanas e existem as coisas espirituais, Sim. né? Da espiritualidade. Sim. Não tem como falar de coisa humana de uma linguagem espiritual, cara. Sim. É necessário criar um ambiente controlado, né? Onde você estava mais cedo. E preparando as pessoas, você falou que o Brunet ele foi soltando, né? Sim. Aos pouquinhos, as sementes. Aí vai soltando, aí vai ativando a espiritualidade. Sim. Aí vai. Foi o que aconteceu. Eu fiz um evento em dezembro, em Brasília, né? O Eduardo e o Wilton, fundadores da Xerimbão, foram lá. Foram lá dar uma palhinha lá pra minha galera, né? Pro Select Club, né? Que faz parte lá da MLS também, junto contigo. E é muito legal, né, cara? Essa união, encontrar pessoas boas nessa jornada, assim, através de um projeto desse tamanho. E aí eu recebi eles lá, eles foram primeiro dar uma palestra, depois a gente foi fazer um painel, e eu olhei lá no fundo um cara sentado. E eu senti a energia daquele cara de longe. Eu tenho uma energia, eu sou tipo uma esponja, entendeu? Se eu tô lá no escritório, lá em casa, entrou alguém, eu já senti que tem alguém a mais dentro do lote. É nesse nível. E eu olhei pra aquele cara, o olho dele parecia umas tochas. Assim, um sorrisão, e ele desse jeito assim, ó. Aí eu, quem é aquele cara? Até falei pra você hoje, foi a Maurício aí? E aí, não, foi tipo um imã. Eu falei, eu tenho que ir lá falar com esse cara, não conheço ele, mas ele chegou com eles. Sentado no fundo, eu cheguei lá, o cara bem vestido, de óculos, né, de terno, todo alinhado. E eu, tudo bom? Seja bem-vindo aqui, cara, né? Qual o seu nome? Ele... Apóstolo Tarcísio. Quem não conhece, segue o cara aí, que ele é uma máquina, né? E aí eu
peguei na mão dele, cara, quando eu peguei na mão dele, eu senti uma parada assim, tipo um choque, entendeu? De energia. E eu falei, cara, não vou falar, né, pô? Sei lá. Se falar de energia, alguns pastores mais ortodoxos, o cara não vai de energia, né? Ele não vai estar nessa linguagem, ele vai estar em outra linguagem, vai, né? E ele, na hora, pegou e falou, cara, que energia! E deu um sorrisão. Eu falei, também, cara, senti aqui energia. Caraca. É sério, Legal. é real. Tipo, a gente trocou uma energia ali muito forte. Eu falei isso, nunca falei isso abertamente, foi agora em dezembro. Já falei pro Wilton, pro Edu. Já falei pro Tarcísio também, pro Apóstolo. E o Wilton foi lá, fez uma entrega e falou do Espírito Santo. O Edu foi lá, fez uma entrega e também falou do Espírito Santo. Fiz perguntas e respostas, foi para essa vertente. Eu estava no meu primeiro dia de 3 dias de entrega. É uma formação empresarial essa aí. Sim. Chama Mecanismo 360. 3 dias. Eu tinha entregado a primeira parte estratégica. Eu até estava te explicando ontem. De conteúdo, de algo que eu preparei 3 meses para entregar. Depois que esses caras passaram por lá, toda a energia do ambiente mudou. Toda. A minha mudou. Eu fui tocado, assim, invadiu, entendeu? E aí eu fui lá, eu falei, Apóstolo Tarcísio, você pode dar uma palhinha pra galera aqui, sei lá, fazer uma oração e tal? Meu amigo, esse cara foi lá na frente. Uau. Ele deu, não, você tá entendendo, ele descarregou uma caçamba lá. Nossa, cara, que bênção. Entendeu? E aí, chegou, meu irmão. Aí foi a presença de Deus lá dentro, assim, forte pra caramba. E muita gente, ele fez lá a oração, o pessoal todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tipo assim, eles tacaram o fogo e saíram, pô. Deixou comigo, entendeu? Mantém agora. Gasolina. Você entendeu? fogo e pau. Ficou comigo. Eu falei, não, eu controlei o ambiente pra ficar aqui, né? No nível de aprendizagem, né? Eu sou ex-militar, formei mais de 2.100 pessoas. Eu tenho essa experiência pra isso. Mas eu não tinha pôr energia aqui, cara. Sim. Eu não sou um líder espiritual, entendeu? Sim. Eu não tinha competência pra isso. Mas ficou lá, cara. Ficou lá dentro. Ficou... E o pessoal e tal. E toda hora que eu ia voltar pro conteúdo, eu não conseguia. Eu tinha que falar de Deus. E pessoal, olha só. Uma projeção... Eu voltava, eu não conseguia. Segundo dia, foi lá o Prado, Eduardo Prado. Também um grande amigo, um cara que eu gosto muito, que Deus colocou na minha vida. Deus colocou só gente boa na minha vida. Você tá doido. Amém. Só manda gente boa. E aí, Eduardo Prado de novo. Não, é que os meus pais morreram com AIDS e era na década tal, e a gente lá em Santos, preconceito, e Deus... Eu falei, meu Deus. Aí vai o Rafael Costa passa lá, não, é que Deus, esse cara, não sei o que. E aí foi, meu irmão, detalhe, não consegui entregar. Aí foi o Woody, né, que é o fundador da Cor de Leone, inclusive um grande abraço, né, Cor de Leone, quer andar bem vestido, vai na Cor de Leone, né? Boa. Meu parceirão lá em Brasília, a mesma coisa. E aí, esse nosso encontro ficou marcado, como se fosse uma tatuagem em todo mundo, que foi um retiro empresarial, não, foi espiritual, cara. Um monte de gente foi tocada. Depois entrou o Driele lá para falar, da minha esposa, né, da tabela de Hawkins, das energias, por que o ambiente muda e entrou na espiritualidade. Cara, eu tenho aqui um monte de relato de depoimento, chegando em casa, 1h da manhã, no caminho foi, Carlos, fui chorando para casa, de tão grato que eu fiquei. Eu falei, caramba, que responsabilidade você colocou na minha mão, cara. Que legal. É uma responsabilidade. Entendeu? Então, isso que você está falando é real. Existe um movimento espiritual, e aí sai da humanidade, espiritual, forte, que está levantando homens e mulheres para falar disso. Sim. Porque a técnica é importante, mas o princípio, o fundamento é muito mais. Numa época que o mundo tá se perdendo, né, cara? Não. É uma bênção. Outro movimento lá, o pessoal do Legendários lá, eu sou legendário também. Eu fico... 91046, AU. Cara, foi uma transformação. Foi uma transformação. Indico pra todo homem. Não importa crença, religião, estado de vida. Tem gente que acredita, inclusive, que o Legendário é feito só pra homem casado. Completamente não, né? Pra qualquer homem. O Carlos pode ir? Cara, 16 anos. Se eu não me engano, é a partir dos 16 ou 18 anos. Carlos pode ir? Qualquer homem. Um homem igual o Carlos? Qualquer homem. Um homem igual o Carlos pode ir? Até o Carlos. Não é qualquer homem não, né, cara? Boa. Cara, Mas ele fica usando essas calças apertadinhas, pô? É incrível. Eu já aceita lá? Aceita. Calça apertadinha? Aceita.
Deus aceita todo mundo. E, cara, eu pensando que era uma imersão muito mais pra geração mais nova, que tá meio que perdendo, os homens, né, mais novos estão perdendo meio que a masculinidade e tal, Tá a responsabilidade, o papel. Cara, eu saí de lá completamente transformado. Foi, cara. Não, a gente, desde casa, e em casa, é tão forte a energia, é tão forte o que você passa, que realmente é espiritual. Não tem como, é espiritual. Tu chega na tua casa, pelo menos a minha experiência foi assim, e de vários outros caras lá que a gente conversa, foi semelhante. Tu chega na tua casa e tu sente a energia diferente. É total. Tu chega na tua empresa, tu sente a energia diferente. Todo mundo, Desde que você se entrega ao processo. Você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto. Se a gente não tiver Então, aberto, já era. Esses movimentos, eu tenho ficado muito feliz, cara, eu tô muito feliz de estar no Clex, lá com vocês, a gente tá todo mundo junto lá, a gente tem valores semelhantes, né? Legal, né? O Joel bota a ordem lá muito clara, saúde. E quando fala saúde, não é saúde física só não que o Joel tá falando, tá, galera? Quando o Joel fala saúde, é saúde espiritual, saúde mental, saúde física, saúde de relacionamento, isso é tudo saúde. Saúde, família e trabalho. Essa ordem, essas são as nossas prioridades, são nossos principais valores. E não pode inverter perto, não, né? Não pode inverter. E estar perto de gente que tem isso, né? Tem essa espiritualidade, tem essa ciência de que na família é o primeiro lugar onde a gente mostra essa saúde espiritual e o trabalho é a base de tudo. Cara, faz toda a diferença. Eu acredito muito que essa geração que tá passando por esses movimentos é a geração que vai transformar o nosso Brasil. E graças a Deus, por exemplo, o Legendários, cara, eu saí com o número 91 mil. O meu sócio fez agora, semana passada, já é o 99 mil. Esse é o número mundial, mas para quem não sabe, esse movimento de transformação de homens, ele está acontecendo no mundo todo, mas o Brasil é o país que mais está crescendo a quantidade. Já são deve ser mais de 40 mil, estava 35 mil há pouco tempo, já deve ser mais de 40 mil homens no Brasil que já passaram por esse processo de transformação. É incrível. Então, eu estou muito feliz com esse momento que o Brasil está vivendo, né? Desses ecossistemas aí que estão colocando valores à frente, principalmente valores espirituais à frente. E valor, fundamento, princípio, pilar, é aquilo que o tempo já provou que funciona, né? Sem dúvida, sem dúvida. O tempo que eu digo de milênio, de séculos, e funciona. Não precisa ser mais testado. O homem, ele tem que ter a característica de homem, a energia de homem. Sim. E ponto final, acabou. E não é porque a mulher tá com a energia feminina que ela é submissa. Não, Ou submissa ao pé da letra. Eu sou muito tranquila com o meu papel de mulher e meu esposo com o papel dele de homem. E tá tudo bem. Exatamente. Ele é o líder da minha casa Mas e tá um dos tudo motivos certo. disso é que eu ocupo meu papel de homem. E estou aprendendo cada dia mais, me coloco na condição de aprender qual é esse papel de homem que Deus quer que eu exerça. O problema é que tem gente que não sabe qual é o seu papel de homem, está escutando gente falando que o papel do homem e da mulher é um papel que não é o que a gente, como cristãos, acreditamos, nós, como cristãos aqui, acreditamos, que é o que está na Bíblia, que é o que está perpétuo há mais de 2000 anos, que é o que a gente vê que muito antes disso já foi como a gente chegou até aqui. Né? Então, você chegou até aqui, meu querido, a gente vai mais longe. Acho que essa é a principal falha aí, é essa. Muitos homens deixaram de exercer o papel que foi destinado para ele exercer. E o cara fica fraco, vira um leite com pera, aí tropeça na rua, entra em depressão porque cortou o dedo, né? O cara tem 30 anos, 40 anos, tá morando com os pais, jogando videogame. Pelo amor de Deus, bicho. Se você ouviu aqui, é pra você mesmo. Né? Cria vergonha na cara e vai virar homem. Né? Sobre isso. Gente, muito bom, hein? Gostei, hein? Que gostoso estar aqui com vocês. Agora a gente espera lá em Manaus. Vamos ver, né? Vamos ver. Vê lá que... Bora, ali, ó, o homem da agenda ali, ó. Não vai dar tempo, não. Tá. Bora. É porque ele tá vendo outra agenda também, mas enfim. Muito bom, falamos aqui de gestão, de crescimento, de CX, esse Customer Experience, né, que é a pessoa que vai fazer a experiência do cliente. Sim. É algo pouco difundido no Brasil.
É que a gente vive na bolha, da bolha, da bolha, e a gente acredita que todo mundo vive. Não vive, cara. Se tu tem uma padaria, você pode pegar a lista de seus contatos, pegar todos os contatos de pessoas que compram lá, e de hora ou outra tá fazendo algo pra essa galera. É só fazer o diferente, né? Diego, é tão importante que a MLS nos obriga, né? É parte do nosso acordo com eles, é que a gente tem uma pessoa focada em experiência do cliente. Exatamente. No nosso negócio. É um acordo que a gente tem para ser sócio deles, a gente ser sócio ali, todo mundo junto. Tem algumas diretrizes, uma delas é essa. Tem que ter uma pessoa dedicada a CX no nosso negócio. Dedicada, É tão importante. Muito bom. Que os caras que são bilionários, né? O Bilibili lá, nosso Bilibili Bilibili colocou lá, chancelou, irmão, tem que ter. Tem que ter. Porra, e aí você aí que não chegou nem no Mi, não quer ter? Ou não quer entender o que é isso? E se você não tem, seja você. Faça. Faça. Seja você, Não precisa manda ter cartinha. uma pessoa contratada pra fazer isso. Faça você. Faça, começa fazendo. Pega o telefone, Começa você. liga pro seu teu cliente. Não, tô te ligando só pra saber como é que você tá. Você tá bem? Pô, é isso aí, Olha, cara. Só isso. Uma É isso padaria, aí, tá no terceiro dia que aquela pessoa que comprava pão todo dia não apareceu, liga pra saber se tá bem. É isso. Sensacional. Pra gente fechar aqui, ficou um ponto, né, que a gente bateu ali no empresário, e ele gosta. O empresário gosta. Você gosta. Eu sei que você gosta. Você gosta de uma chineladinha, né? Gosta? Igor, ele gosta. Ele gosta. A gente gosta. A gente gosta, né? Gosta Deixar claro aquilo que a gente tá errando. Você tá errando ali, o cara vai lá, ó. Bicho, tu tá errando mesmo, Entendeu? porra. Você gosta. Presta atenção, pô. Tu tá errando mesmo. Pronto. Tá bom, então errando. Vai lá. Eu vou criar vergonha na cara e vou fazer. Por isso que a gente gosta. Você falou aqui na abertura do cara, dos dois problemas, né? Que você Sim. falou, cara, posso falar dois? Sim. E você disse um cara aqui que ele não controla nada, Sim. né? Se ele não controla nada, o que já que não dá também pra controlar tudo, dependendo do estágio que ele tá, mas o que ele precisa controlar? Quais são as 2, 3 coisas que ele precisa controlar pra dar certo? Que ele tem que controlar, que ele tem que saber. Eu começo. Mano é nosso, tá? gíria nossa do Gíria lá norte, do né? norte que a gente fala, mano, é querido. É que a Querido. gente é da Não quebrada é mano da aqui, quebrada, tá? não, tá? Calma aí. Aqui é da Aqui quebrada. de querido. O mano é querido. Querido Diegão. Cara, eu acredito que, sinceramente falando, a primeira coisa que a gente que a gente implementa no cliente que não tenha nenhum tipo de controle é uma DRE. Uma DRE? Legal. Se você não sabe o que é DRE, tu Vai tem um pesquisar. grande problema. ChatGPT, pelo Não é. A DRE faz com que tu tenha outras duas coisas, né? Um controle de contas a pagar e contas a receber e um fluxo de caixa. Legal. Então, para você conseguir gerar ali uma DRE mais eficaz. E essa DRE, a gente projeta ela vira um orçamento. Então, esse é o início do controle, tá? Todo o início de controle que a gente faz, então o mínimo, na minha sugestão, tá? Vai encontrar gente aí no mercado que vai falar que o mínimo é um livro de caixa, uma conta... Cara, isso aí é muito básico para você que quer ser empresário, quer ganhar prosperidade, realmente quer passar para um próximo nível. Você que tá faturando 100 a 500 mil, meu irmão, se tu não tiver uma DRE, e uma DRE projetada, um fluxo de caixa e um controle de contas a pagar e contas a receber, você não é nem... Você tá sendo escravo mesmo do seu negócio, não pode nem falar que tu é empreendedor, cara. Nem empresário. Os dois. Você tem um amigo nosso, o André Fernandes, que fala que tu é tem um empresário e tem um empresidiário. Esse cara André Menezes. O André Menezes. Esse cara é um empresidiário. Empresidiário. Esse aí é. Então, controle básico. Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DRE. Boa. DRE é demonstrativo de resultados. Esse demonstrativo de resultado vai falar a tua última linha. E com essa última linha também, tu vai entender, cara, aonde que eu tô gastando mais. É nos custos fixos, é nos custos variáveis, é no custo operacional. Qual é a minha margem operacional? Faz uma análise verticalizada, primeira coisa. Faz uma análise verticalizada e já com essa análise, você consegue prever os próximos 3 meses. Faz uma previsão. Cara, se eu tô recebendo aqui, quais são as metas do mês que vem? Tem sazonalidade? Vai ter esse mês que vem, ele tem algum feriadão que vai impactar de maneira negativa ou positiva o meu negócio? Eu vou fazer alguma ação que vai impactar de maneira mais forte do que esse mês? Então, prevê isso, coloca lá a receita. Quais são as despesas que eu já prevejo no mês seguinte? Né? Se eu tenho uma relação já ali entre custo fixo, custo variável, boa, cara, você já tem uma relação do que está acontecendo, prevê para frente, só joga um pouco para frente ali, 3 meses. Se você não tem ainda maturidade ali nos números ainda para entender tudo, só joga para frente, para que você tenha uma previsão ali, cara, de como é que vai ser meus meses. Se você não tem, a maioria dos empresários que eu encontro pequeno porte não tem meta.
Ele não tem meta, ele tem meta para pagar as contas dele. Essa é a meta. Ele não tem meta de crescimento. Então você só consegue chegar à meta de crescimento quando você começa a fazer esse exercício de orçamento. E isso aí é aquilo lá que você... Essa projeção é a tua meta. É o quanto no máximo você quer gastar e quanto no mínimo você quer faturar. Para sobrar alguma coisa lá embaixo. É esse sobrar alguma coisa aqui embaixo que tem que te estimular. Se você não tem essa clareza, como é que você se estimula, irmão? É só com boleto mesmo? O boleto pressiona, né? É só com boleto que ele tá sendo... E esse é o primeiro passo, porque como o nosso sócio Flávio fala, o lucro é só a gorjeta. Aí tem um outro game, que é depois de você faturar 1 milhão, que eu acho que é interessante você se debruçar para aprender, que é o equity, né? Que é outra história aí, nem vamos complexar o papo aqui. É porque depende muito do momento, né, de cada empresário. Cara, né, cara? eu acho que... hoje me perguntaram na caixinha quando é que eu olho para equity, quando é que eu começo a olhar para equity. Só que a pergunta foi meio vagabunda, eu até estimulei lá o cara pra cara, melhorada. Me diz aí o que tu tá querendo, porque não deu para entender direito. Mas se a pergunta dele foi realmente essa, né? Qual é o momento que eu começo a pensar em equity? Hoje, eu sabendo da importância do equity, do que é equity, se fosse você, não importa o tamanho do teu negócio, entende o que é equity e constrói um modelo de negócio que você vai começar, que você está fazendo hoje, pequeno que seja, já direciona ele para ele gerar equity no futuro. Para ele já vir gerando equity. Porque o que pode acontecer é você estar construindo um modelo que tem pouquíssima geração de equity ou não tem geração de equity. E aí quando você vai aprender o que é geração de equity, você vai falar para você que você, puta merda, eu podia ter aprendido isso há 2, 3 anos atrás e aí eu já vinha construindo alguma coisa direcionada. Então eu digo, né? Tem duas coisas para você fazer. Uma, deixa isso para depois realmente e foca em gerar resultado, sair da onde você está, gerar crescimento, assumir vendas, assumir controle do teu negócio e gerar mais resultado que você tem hoje. Cara, negócios desses, do negócio de 100 a 500 mil reais, bicho, em um ano você dobra, irmão. Dependendo do modelo de negócio que você tem, você dobra. E eu não tô falando que dependendo do modelo de negócio que você tem, você pode não dobrar. É que dependendo do modelo de negócio que você tem, você pode muito mais do que dobrar. Cara, tem negócio de serviço, por exemplo, que a gente trabalha, o cara chega com a gente fazendo 150, 200 mil reais, a gente faz o cara faturar 1 milhão, pô. A gente faz não, a gente orienta o cara, ele que faz. A gente direciona o cara, a gente acompanha, a gente enche o saco dele, mas é ele que faz. Manda cartinha, né? A gente encanta o cara, tá lá do lado do cara, fala, tá em comunicação Comemora. constante, ajuda, comemora as pequenas conquistas. Quando a gente vê em um ano e meio, esse cara tá faturando 10 vezes mais do que ele faturava. Muito bom. 10 vezes mais. Então, dependendo do modelo de negócio, você pode crescer mais do que 2 vezes quando você é pequeno. Fica mais difícil quando você vira. Você é uma lanchinha. Fazer curva é fácil. Quando você vira um cruzeiro, meu amigo, de 5 milhões por mês, 10 milhões por mês, 30 milhões por mês, tu já tá começando a virar um cruzeiro, um grande iate. É mais difícil. Você tem que prever, olha, a tua curva já não vai ser tão curta. Ela vai ser longa. Então você tem que começar a fazer a curva agora para mudar lá na frente. Enquanto você é lancha, meu amigo, você cresce rápido. Então, dá para pensar assim, eu vou crescer agora pra cacete? E aí daqui a 1 ano, 2 anos, ou então daqui a eu crescer 2 vezes, 3 vezes, eu vou pensar no equity. E assume esse problema. Qual pode ser o problema? Eu vou deixar para entender o que é o equity lá na frente. Posso estar construindo um negócio que não esteja o equity que eu gostaria. De repente está construindo um negócio que tem uma margem muito baixa. Ou uma personalidade muito grande, que aí não oportuniza a geração de equity. O negócio é muito você. Se o negócio for muito você, a oportunidade de tu gerar equity é muito pequena. As pessoas vão por você, tem seu nome na fachada, né? Uma vez que você morre, acabou o negócio. Negócios que tem a pessoalidade ali, né? Dentista, personalíssimo, negócio personalíssimo. O contador, o advogado, eles são... É muito difícil construir equity quando eles estão... Principalmente quando o cara não sabe o que é isso. Então você que é autônomo, já fica a dica, o Diego foi feliz agora. Autônomos, principalmente prestadores de serviço autônomo, cara, eu estudaria o que é equity agora, e entenderia como que eu vou construir meus próximos anos de negócio para que eu comece a construir um negócio que no futuro me gere um equity. Porque no equity, né, diz o nosso mentor, o nosso sócio, Flávio Augusto, é no equity que está a grande liberdade financeira. A liberdade financeira não advém do lucro de empresarial, não importa o quanto seja esse lucro. Esse lucro é a esmola, que ele chega a falar, com muito cuidado. A gorjeta. Mas é a gorjeta. É a gorjeta do empreendedor, é aquilo que é para o cara ganhar alguns prêmios durante o ano ali, ele vai conseguir viver uma vida. Agora, o que vai fazer a grande diferença na vida dele, que vai deixar legado, é o equity. Para atingir o propósito da empresa, né? Que é ela virar o produto mais valioso
do próprio, né, do próprio negócio, né? E alguém despertar o interesse para comprar ela. Sim. São os 3 clientes, né? Você falou que você é o primeiro cliente, né? Toda empresa tem 3 clientes. O primeiro cliente é o colaborador. Sim. Qual que é o produto que a gente vende para ele? A empresa, não. O sonho dele, que vai ser realizado através do sonho da empresa, que é a missão e a visão ali, né? A missão eu faço agora e a visão para onde a gente está indo. Boa. Então eu vendo para esse cara e conecto para ele entender que ele não trabalha para mim, trabalha comigo, porque no fim das contas trabalha para ele, para realizar os sonhos dele. Isso, Né? exatamente. A gente trabalha junto. Segundo cliente, quem compra o produto, Sim. também tem que vender alguma coisa para esse cara e gerar experiência. Sim. Sim. Terceiro cliente é o cara que vai comprar o negócio. Então, para cada venda tem que ter uma roupa diferente, né? Eu tenho um terno, eu tenho uma roupa, vou estar mais esporte fino, vou estar mais elegante, né? Sim. Eu tenho que ter uma roupa diferente. E aqui a nossa comunidade, o que a nossa comunidade aqui do Fala Que Eu Te Lucro acredita? Primeiro, que empresário é uma profissão, né, turma? Empresário é uma profissão. E por ser uma profissão, nós precisamos nos capacitar. Boa. E a capacitação, ela vem através de pessoas que viveram aquilo ali que está ensinando. Boa. Então, empresário é uma profissão. Uma vez que empresário é uma profissão, o que chancela ele? É abrir uma empresa? Não. O que chancela o empresário é o lucro. Ele só se torna empresário depois que ele conquista lucro, porque lucro é uma conquista. Enquanto ele só é dono de um CNPJ, ele é um cara respeitado, mas não admirado. Eu só admiro o empresário depois que ele conquista lucro. Porque enquanto ele não conquista lucro, para mim, ele não é empresário. Eu respeito a coragem de abrir o CNPJ. Boa. Agora, se ele não tem lucro, eu sou empresário. Não é, você é dono de empresa. Perfeito. Paga o boleto. Ser empresário é diferente, Paga né? boleto, paga Então, boleto. o jogo do equity, e o Gasper colocou muito bem aqui, é que você abrir um negócio já com esse direcionador, sabendo que é fundamental, é importante, a gente está no Brasil, Sim. legal, Sim. tá? Mas não se apega também Sim. para falar, cara, eu preciso aprender, e aí não deixa de ser uma trava para você, tá? O que você tem que buscar? Buscar um negócio que tem margem, que tem recorrência, Sim. né? Porque o cara ele não vai entender o equity agora. Ele não tem uma cabeça de startup. Você teve startup, meu Sim, querido. sim. Entendeu? Sim. O empresário, ele era autônomo, aí ele decidiu abrir uma empresa, aí ele tá ali, a primeira conta é a conta da sobrevivência, não tem 2 contas, tem uma conta, que é não é a empresa. Eu já passei por isso que eu tô falando assim. Sim, já passou. Quando que eu tive o negócio de equity? Agora. Muitos anos depois. Claro que você que tá ouvindo esse podcast não vai demorar 10, 20 anos como eu demorei. A gente tá Sim. te falando, A gente já vai tá te te falando demorar que menos. O cara tá te falando aqui pra você. Existe ó, já, mano. opa, agora eu sei. Põe no radar. Exatamente, Vai dar uma exatamente. estudadinha É isso. sobre isso. Mas agora qual que é o foco? Lucro e caixa, Boa. né? É isso aí. Lucro e caixa e margem e recorrência. Porque se você tem um negócio que entrega lucro e você faz caixa por conta da calibragem do fluxo de caixa, né? Dos prazos ali, do ciclo financeiro, Sim. e você tem recorrência, teu negócio tem equity. Sim, é isso aí. E não depende de É isso você. aí. Esse é o caminho. Então faz isso aí. Esse Traduzindo aqui, é isso, Esse é o né? caminho. Galera, Boa. gostou? Vocês gostaram, Muito bom. turma? Adorei. É. Depois você vai ver a nossa comunidade do Fala 2 Que Eu Te horas de Lucro. podcast foi pelas minhas contas aqui? Cara, e Quase isso. era só pra ser 1h30, né? A Mas é- gente fala muito, No máximo. Mas é Tu porque... chamou lá o casal, aí pronto. tá? né? A gente fala mais que tudo. É que aqui no Fala Que Eu Te Lucro aqui, nós vamos ter vai estar vindo uma galera que são os nossos sócios da MLS. Legal. E a gente tem que nos fortalecer, né? Boa. E eu quero que cada vez mais aqui dentro da nossa comunidade as pessoas conheçam quem são os nossos sócios, Boa. quem é que tá fazendo esse movimento, né? O cara vai aqui, vai lá, entra no Instagram lá, né, do Gasper, vai conhecer a empresa, contrata, vai lá fazer o all-in pra dar uns all-in na vida, né? Às vezes você não tem o Boa. dinheiro, meu irmão, mas dá um all-in, você não vai pagar com o dinheiro que você tem agora, você vai pagar o dinheiro que vai fazer lá, amigo. O cara é um monstro, Com certeza. Exato. entendeu? Boa. Então vai lá, segue, aqui ó, Ícaro Gasper, Quero ser Gaspar. Ser Gaspar, Isso, quero ser Gaspar. Ícaro C. Gaspar. Lá tem todos os links das empresas, inclusive do All In Club. vai conhecer. Vai conhecer lá. A gente tá nacionalizando o produto, né, também. Boa. Então tem a oportunidade de qualquer pessoa que está escutando a gente, qualquer parte do Brasil, entender como é que funciona esse clube. Tem 3 pernas aí, um tripézinho entre educação executiva, Legal. mentoria e comunidade empreendedora, né? Sensacional. Associados juntos lá, nós somos da MLS. E a gente tem um carinho muito especial pelo Norte e Nordeste. Então, se você estiver escutando aí, for do Norte e Nordeste, nós somos a única mentoria Passa um rádio. lá em cima, né? Então Câmbio. é legal tá Passa por um perto rádio ali lá pra sempre. A gente galera. sempre tá aqui em São Paulo, que é o hub, onde a gente vem aprender, onde a gente vem
absorver conteúdo para conectar lá com a galera do Norte e Nordeste. Sensacional, sensacional. Olha, quando eu gravei lá o JJ Podcast, eu achei muito legal que ele falou assim, cara, se você tivesse uma frase para falar para 8 bilhões de pessoas, qual que seria? Boa. Como aqui o nosso jogo não são só pessoas, a gente está falando mais aqui com quem constrói, né? O mundo constrói o Brasil, que se existe tudo isso aqui, um empresário pensou nisso aqui antes, né? Um empreendedor. Sim. Se você pudesse hoje falar para todos os empresários brasileiros uma única frase para eles, que vai ficar, perpetuar, vai estar lá em Brasília. Quando passar o Jornal Nacional, qualquer coisa que mostre Brasília no mundo, vai estar lá no outdoor gigante lá. Pá, isso aqui é só para empresário. Leia aqui. O que seria, cara? Cara, o meu propósito é muito forte, tá vindo na cabeça ele, né? E eu acho que ele pode ser refletido no propósito de vida de muitos empresários. Que é a frase impactar o mundo potencializando pessoas, negócios e empresas. Boa. A gente faz isso através da consultoria da educação, mas qualquer outro empresário faz isso. Ele impacta o mundo de alguma maneira, potencializando através do seu produto, do seu serviço, pessoas, negócios ou empresas. Então, para quem vende do B2B são as empresas, para quem vende para as pessoas são as pessoas. Ele impacta potencializando seus colaboradores. Legal. Ele impacta a economia como um todo quando ele faz negócio. Então, acho que essa frase ela é forte para o empresário. Para mim, é muito forte. Tanto que é o meu propósito de vida, é o propósito do nosso grupo. Sensacional. Oh. Treine o seu olhar, o olhar das pessoas da sua empresa, para que elas sintam os clientes. Legal. Muito bom. Turma, mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Quero agradecer aqui toda a nossa audiência, vocês que estão aqui assistindo, anotando, se desenvolvendo. Não esqueça de enviar esse episódio. Se fez sentido para você, pode fazer sentido para o seu grupinho ali de empresários, para outras pessoas que você conhece, que também fala, cara, tá querendo empreender. Pô, tem um casal ali que empreende junto. Manda lá. Deixa seu comentário aqui. Eu quero saber se você gostou, eu quero saber a sua opinião. Eu acho que faz sentido, né? A gente ter essa troca aqui legal, essa troca gostosa. Estamos no mesmo game e aqui estão as regras, né? Você vai ficar aprendendo a regra aqui com a gente, tá bom? Com quem tá fazendo, sempre no como fazer, tá bem? Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Rô. Obrigada. Por ter aceito. Valeu, meu querido. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu.